E no começo de tudo, o grupo dos Hashira fica frente a frente com um castelo que deixou de ser utilizado após a Revolução Meiji. E como ele ficava em um local inutilizado, o castelo acabou por ser esquecido. Nisso, um dos Hashira confirma que um aldeão foi levado para o local e explica que a operação da noite passada foi até a torre do castelo, mas ainda assim, eles não encontraram nada. E ao ver isso, Sanemi se estressa e afirma que não há possibilidade deles terem sumido do nada. Portanto, ele acredita que os demônios simplesmente os despistaram. E quanto ao Obanai, ele informa que uma mulher desapareceu naquele dia. Nisso, um dos caçadores ao lado se decepciona com ele próprio por ter permitido algo do tipo acontecer mesmo ele sendo membro do esquadrão dos exterminadores. Nisso, Sanemi carinhosamente afirma que já esperava somente o pior deles. E durante a conversa, Obanai nota a presença de um indivíduo no local e diz que eles aparentemente não chegaram tão tarde assim. Então eles começam a perseguir o homem que, por sua vez, se irrita ao ver que ainda sobrou um membro do esquadrão de extermínio da noite passada. Dito isso, ele segue o seu caminho carregando uma mulher inconsciente em seu colo. Nisso, o esquadrão entra no local e, ao serem atacados por um Oni, Sanemi consegue decapitá-lo antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Então uma batalha se inicia entre o esquadrão de extermínio e os Onis, e no fim Obanai manda os outros dois voltarem para sua casa, pois a partir dali ele seguirá apenas com o Pilar do Vento, e Sanemi por sua vez afirma que os dois estão apenas os atrapalhando. Nisso eles obedecem mesmo relutante e vão embora, e Obanai nota seu parceiro um tanto estranho, então Sanemi explica que está apenas inconformado com aquela situação, afinal ele nunca viu tantos demônios agrupados em um único lugar, e de repente eles ouvem o grito de uma mulher pedindo socorro. Então Sanemi invade uma área infestada de Onis e mata todos eles com a segunda forma da sua respiração do vento. Enquanto isso, Obanai lhe dá uma mão e ataca os Onis com a quinta forma da respiração das serpentes. Nisso, Sanemi demonstra toda a sua gratidão, dizendo que não pediu a ajuda dele. E quanto ao Oni sequestrador, ele nota que está diante de dois caçadores de demônio muito incomuns, devido à tamanha força dos mesmos. Então ele começa a correr desesperado, porém Sanemi afirma que irá fazê-lo deixar para trás aquela refém e também o seu pescoço, mas ele acaba sendo impedido de seguir o seu caminho, devido à aparição de vários outros Onis pelo cômodo. E enquanto ele cuida dos inimigos, o sequestrador continua fugindo com a mulher, e ao pular por uma janela, o homem é perseguido por Sanemi, porém vários outros Onis aparecem para atrapalhá-lo. Nisso, Obanai o manda ir salvar a refém e diz que ficará cuidando da retaguarda. E ao ver isso, Sanemi confia em deixar essa missão com ele e volta a perseguir o sequestrador. Nisso, Obanai ativa sua terceira forma da sua respiração das serpentes para despistar os Onis. E quanto ao Sanemi, ele finalmente alcança o sequestrador e afirma que ele não conseguirá vencê-lo, mesmo reunindo todos esses demônios fracos. Portanto, ele sugere que o sequestrador e os Onis se rendam e se permitam serem mortos, mas ao invés disso, todos partem para o ataque, porém Sanemi consegue detê-los com a quarta forma da respiração do vento. Nisso, o sequestrador nota que o garoto está decidido a recuperar a refém, então ele a joga para longe, mas Obanai consegue pegá-la a tempo do pior acontecer. Em seguida, ele junto ao Sanemi correm atrás do sequestrador, mas no fim, o homem consegue fugir após despistá-los com um castelo infinito. Nisso, Obanai fica sem entender nada do que está acontecendo ali, e Sanemi explica que os demônios fugiram para algum lugar desconhecido, mas ele afirma que irá descobrir para onde eles foram. Enquanto isso, o canal volta para casa, e Shinobu comenta novamente sobre o incidente com o vilarejo dos ferreiros, e afirma que só foi possível derrotar dois lobos superiores devido à ajuda que todos deram, e além disso, Shinobu diz que Nezuko conseguiu conquistar o sol, e com tudo isso feito, ela acredita que as coisas avançarão ainda mais. No entanto, Shinobu alerta a canal sobre a possibilidade de Muzan enviar seus demônios para tentarem capturar Nezuko, afinal, conseguir um demônio que conquistou o sol seria muito benéfico para ele, e dadas essas explicações, Shinobu diz que haverá uma reunião com os Hashiras, portanto, ela deve ir até a mansão do Sr. Uyashiki. Enquanto isso, ela deixará a canal responsável por cuidar da Nezuko, e nisso Tanjiro fica sabendo de tudo o que aconteceu no castelo na noite anterior, e também sobre os demônios terem fugido para um outro lugar. E quanto aos moradores do vilarejo, eles continuam com medo de aparecer mais Onis no local durante a noite, e por isso eles estão trabalhando duro para mudarem de lugar. Nisso, o caçador diz que eles ainda tiveram muita sorte, pois com a aparição de dois lobos superiores, eles deveriam ter sofrido um estrago ainda maior. Porém, o esquadrão de extermínio possui vários vilarejos vazios, justamente para essas ocasiões, onde eles precisam mudar as pessoas para outros lugares às pressas. E ao notar Tanjiro comendo tanto, o caçador sugere que ele dê uma maneirada, afinal o garoto ficou desacordado durante 7 dias inteiros. Nisso, ele também se lembra que o Pilar do Amor e o Pilar da Névoa também se recuperaram muito rapidamente, então ele compara a resistência de Tanjiro a eles. Em seguida, ele comenta sobre o que aconteceu com Nezuko e pergunta se ela está bem. Nisso, Tanjiro explica que viu ela caminhando sob o sol sem se machucar. E embora ele não saiba o que isso pode significar, Tanjiro deduz que ela possa estar voltando a ser humana, ou talvez esteja evoluindo para um demônio mais forte. Nisso, Goto pergunta quem está cuidando das investigações quanto a isso, e Tanjiro diz que é a Tamayo. E Goto explica que após o ocorrido com a irmã de Tanjiro, várias outras coisas começaram a acontecer também, e por conta disso, o esquadrão de extermínio recebeu uma ordem para ficarem alertas, e todos os Hashira decidiram fazer uma reunião, e levando tudo isso em consideração, ele se questiona do que irá acontecer a partir de agora. Enquanto isso, Sanemi chega na reunião dos Hashiras, e ao vê-lo, Himejima o parabeniza pelo sucesso da sua última missão. Enquanto a ele, Sanemi diz que ficou sabendo que Kanroji e Tokito lutaram contra dois lobos superiores. Nisso, Mitsuri conta a história
afirma que eles venceram após unirem suas forças. E ouvir isso, Sanemi fica com inveja, pois ele nunca teve a sorte de se encontrar com um Lua superior. E quanto a Obanai, ele pergunta como eles dois ficaram após a luta contra os superiores. E ao ver ele preocupado com ela, Mitsuri fica toda emocionada, e Tokito diz que ficou bem mais forte, mas ainda não chegou à sua forma perfeita. E então Gyomei diz a todos que eles não devem mais perder nenhum outro Hashira, e explica que o fato de Tokito e Mitsuri terem derrotado 2 Luas superiores sem perderem as suas vidas é na verdade um milagre. E quanto a Shinobu, ela nota que os ferimentos de Tomioka cicatrizaram muito rápido, então ela pergunta o que aconteceu, mas Tomioka diz que o próprio mestre falará sobre isso depois. Então a Mani explica a todos que a reunião dos Hashira será presidida por ela, por conta do chefe da família Kagaya estar doente, e por isso ele não poderá mais aparecer nunca mais diante dos Hashiras. E ouvir sobre essa triste situação, Gyomei lamenta por isso, e diz que gostaria de vê-lo nativa, nem que fosse por mais um dia. Então ele deseja forças a Amane, que por sua vez agradece por todo o apoio dos Hashiras. Dito isso, ela volta ao tema da reunião, e diz que Muzanki Butsuji certamente perseguirá a Nezuko, já que ela conseguiu conquistar o Sol, pois tendo ela ao seu lado, ele conquistará a luz do Sol também. Nisso Amane afirma que uma guerra de grandes proporções está vindo, e comenta também sobre ter surgido uma marca única em Tokito e Mitsuri, enquanto eles lutavam contra os Luas superiores. Então ela pede para os dois lhe informar as condições que levaram eles a obter essas marcas únicas, mas ao ouvir isso tão de repente, Mitsuri fica sem entender nada. Nisso Amane explica que durante a Era Sengoku, alguns espadachins que levaram Muzan à beira da derrota relataram que eles passaram a carregar marcas similares à de demônios. Então Sanemi diz que ficou sabendo sobre isso só agora, e pergunta por que essa história foi mantida em segredo. E Amane explica que isso poderia causar a sensação de derrota neles, principalmente quando eles não conseguissem as marcas, afinal ninguém tinha informações sobre elas. E ela deduz que a falta de informações também se deve ao fato do Esquadrão de Extermínio já ter sido derrotado várias vezes, e por isso apenas uma frase se manteve registrada sobre a marca até os dias atuais. E no caso, essa frase dizia que o portador original da marca faz com que as pessoas ao redor dele também a manifestem, como se estivessem ressoando com ela. E a Mani informa que a primeira pessoa da sua geração que manifestou a marca não tinha a patente de Hashira. No caso, foi Tanjiro Kamado. Porém, o garoto demonstra dificuldades em explicar com exatidão como a marca dele aconteceu, e por conta disso, eles seguem observando. E após Tanjiro, 2 outros Hashira também manifestaram a marca, no caso, Tokito e Mitsuri. Dito isso, a Mani pede para os dois descreverem o que aconteceu com eles. Então, Mitsuri relata que sentiu seu corpo extremamente leve em dado momento, e em seguida seu coração passou a bater ainda mais rápido e sem parar. E após dar o seu relato recheado de detalhes emotivos, todos ao redor a encaram com um olhar meio perdido. Nisso, Mitsuri pede desculpas, e quanto a Tokito, ele relata que não tinha consciência da marca, mas ao repensar sobre a batalha, muita coisa lhe vem à mente, e ele acredita que se essas condições forem atendidas, a marca irá aparecer em todos. Então ele se propõe a explicar como eles irão fazer isso, mas antes Tokito relata que estava envenenado e incapaz de se mover na batalha anterior. E para tentar reduzir a circulação do vento, ele usou uma técnica de respiração, e durante o combate, Tokito vê o garoto que o salvou quase ser morto, e isso acaba despertando algumas memórias do seu passado e também muito ódio, fazendo ele quase perder o controle. Nisso, Tokito relata que sentiu seu coração batendo muito rápido e o seu corpo ficando quente como se estivesse pegando fogo. E ao ver isso, Shinobu fica surpresa com o fato dele ter conseguido se mover nesse estado, e Tokito por sua vez apelida esse período da sua vida como peneira, pois o fato dele não saber se iria morrer ou não é o que diferencia ele de uma pessoa que não manifesta a marca. Enquanto isso, a Mani nota que o garoto estava dando muitos detalhes referente ao que estava acontecendo com o seu corpo nesse momento, então ela pergunta como ele sabia que a temperatura do seu corpo estava em 39 graus. Nisso, Tokito explica que foi tratado pelo Sr. Kocho quando teve uma febre, e o termômetro marcou que a temperatura dele estava justamente em 39 graus, e ele sentiu essa mesma temperatura enquanto estava lutando. E ao ouvir essa explicação, Sanemi afirma que é tudo muito simples de entender. Porém, Tomioka diz que é ele quem tem uma mente muito simplista, ao achar que isso seria fácil de se fazer. E após isso, a nova missão dos Hashira consiste em manifestar as marcas. Porém, a Mani informa que as pessoas que a marca já se manifestou não têm tantas escolhas. E após a Mani se retirar da sala, Tomioka decide ir embora, mas Sanemi o interrompe e lembra que eles devem organizar o papel que cada um terá nessa nova missão. Mas Tomioka afirma que apenas eles 6 devem conversar sobre o assunto, afinal ele não tem nada a ver com isso. Então Obanai fica sem entender nada e diz que Tomioka também é um Hashira, portanto esse assunto também o envolve. Nisso ele deduz que Tomioka esteja pensando em começar o seu treino imediatamente, e quanto a Shinobu, ela pede para ele explicar de forma clara quais são seus objetivos. Então Tomioka afirma que ele é diferente dos demais daquela sala, mas ao ouvir essa resposta, Sanemi não a compra, pois ele sempre fala isso toda hora. Nisso ele sente que está sendo subestimado e parte para cima de Tomioka, porém Gyomei manda eles dois se sentarem enquanto bate palmas e estremece toda a sala, e sugere que eles continuem com a conversa, pois ele tem uma proposta. Enquanto isso, Tanjiro recebe mais uma bandeja de comida, o que o deixa completamente feliz. Nisso, Goto pergunta sobre a Nezuko e as 3 garotas baixinhas que a acompanham. Então Tanjiro explica que as 4 tiraram um tempo para se divertirem, pois até o momento não tem nenhum exterminador em estado grave de saúde. E graças a essa interação com as garotas, ela nota que a sua irmã está começando a falar um pouco mais.
mais. Enquanto isso, Zenitsu retorna da sua missão e se depara com as 3 irmãs o elogiando devido ao seu bom trabalho. E quanto a ele, Zenitsu começa a pirar após lembrar das vezes que ele quase morreu na missão, e afirma que só se esforçou para se manter vivo por causa delas, pois ele acredita que as garotas ficariam muito tristes caso ele morresse. Porém, elas negam essa dedução dele na hora, mas dizem que estão felizes por ele ter voltado com vida. Nisso, Aoi vai até ele e o parabeniza também. Em seguida, Nezuko lhe dá as boas-vindas, e isso deixa Zenitsu completamente maluco, porém, ele estranha o fato de ela estar falando tanto. Nisso, Aoi tenta tirá-lo de cima de Nezuko, mas Zenitsu continua tagarelando sem parar, e diz que Nezuko estava muito mais bela na luz do sol. Porém, Nezuko continua falando e chama ele de Inosuke. E nisso, ele surta querendo matar aquele porco. Enquanto isso, Shinobu volta a falar sobre o treinamento que os Hashiras ficaram de passar para os membros do esquadrão de defesa. Nisso, Sanemi pergunta sobre a duração e quando o treino irá começar. Então, Gyomei diz que eles começarão o treinamento em menos de 3 dias, afinal, eles já não têm muito tempo. E também não sabem qual é o próximo movimento de Muzan. E quanto ao Banai, ele entende a pressa de Gyomei, afinal, eles não podem deixar os demônios se descontrolarem de novo, caso contrário, eles não darão conta do recado. Nisso, Mitsuri pergunta o que eles devem fazer caso os demônios os ataquem no meio do treino. E então, Gyomei explica que os demônios têm como alvo apenas a Nezuko. Dito isso, ele se lembra que os avistamentos de demônios passaram a diminuir logo após o incidente do vilarejo dos ferreiros. E para aproveitar a situação, Gyomei acredita que o melhor a se fazer é treinar todo o esquadrão de extermínio, afinal, essa é uma missão urgente e muito importante. Nisso, todos ao redor concordam com a sugestão dele, porém Albanai pergunta se eles serão o suficiente para realizar esse treinamento. E Himejima diz que irá pedir a ajuda do Hashira aposentado. E no dia seguinte, Zenitsu vai visitar Tanjiro e começa a manhã reclamando, pois eles já terão mais treinamento logo após ele voltar da missão. Nisso, ele explica que todos terão treinamento com um dos Hashiras ativos, e Tanjiro logo se empolga e diz que acha essa ideia incrível. Porém, Zenitsu diz o completo oposto, pois acredita que eles terão um treinamento mais pesado do que o comum. E então Tanjiro explica que poder treinar com alguém com uma patente maior que a sua é um privilégio, afinal, esse é um excelente atalho para evoluir as suas habilidades, pois ao lutar contra alguém mais forte, eles são capazes de absorver as técnicas do seu adversário, e assim ficando cada vez mais forte. Ao ouvir isso, Zenitsu se estressa com a positividade dele, e o manda parar com isso, caso ele queira preservar a amizade deles. E após terminar de dar seu chilique, Zenitsu deixa o local, e pede para Tanjiro não tentar falar com ele por agora, mas antes Tanjiro diz que esqueceu de falar algo com ele, no caso ele queria agradecê-lo, pois durante a batalha que eles tiveram contra o 4 superior, Tanjiro ficou sem o movimento das pernas por um tempo, então ele decidiu usar a técnica de respiração do trovão que Zenitsu ensinou, e assim, ele conseguiu finalmente cortar o pescoço do demônio. Porém, Tanjiro diz que ele não conseguiu executar a técnica com a mesma rapidez de Zenitsu, mas ainda assim, ele o agradece por isso, e explica que as conexões que eles fazem podem ajudá-los em momentos difíceis. Dito isso, Tanjiro afirma que o treinamento que ele fará com os Hashira certamente irá levar Zenitsu para um futuro melhor. E após ouvir essas palavras motivacionais, Zenitsu tenta manter a sua pose, e diz que não irá melhorar o seu humor apenas com essas palavras. Porém, Tanjiro nota um baita sorriso no rosto do seu amigo, e com isso ele entende que conseguiu deixá-lo mais feliz. Então ele deixa o hospital com um semblante muito melhor, e deseja melhoras ao Tanjiro. Enquanto isso, Tengen começa a treinar uma parte do esquadrão de extermínio a todo vigor. E ao notar que os jovens já estão praticamente mortos com o treino, Tengen explica que o treinamento dos Hashira em atividade será ainda pior do que isso, portanto eles devem se preparar mais. E após dar a hora do almoço, ele chama todos para comer, porém os garotos caem no chão sem forças, deixando Tengen visivelmente decepcionado. Afinal, se ele mandá-los para os Hashira desse jeito, ele receberá toda a culpa por isso. E então uma de suas esposas pergunta que tipo de treinamento ele pretende dar aos garotos para melhorar o condicionamento físico deles. E então Tengen explica que eles terão que passar pelo treinamento de movimento rápido de Tokito. E em seguida eles terão que treinar a flexibilidade infernal de Mitsuri. Nisso, Obanai entra na jogada, ensinando a eles como manusear uma espada da forma mais precisa possível. E depois disso, eles terão um treino de Sanemi, onde ele ensinará o esquadrão de terminadores a usarem técnicas de golpes infinitos. E levando em consideração o nome, Tengen acredita que esse treino não vai terminar nunca. E por fim, eles terão um treinamento de amplificação muscular com Gyomei. Nisso, Tengen explica que os Hashira tentarão aumentar ao máximo a capacidade física deles, afinal, eles irão aceitar vários soldados do esquadrão no time deles. Enquanto isso, Sanemi treina outra parte do esquadrão e logo se irrita com a moleza do bando, dizendo que nesse ritmo eles não farão a temperatura dele subir nem um pouco. E quanto ao Obanai, ele corrige a postura de um de seus alunos, explica que ele dá muita brecha para ser devorado por um Oni facilmente. Nisso, Gyomei também começa os treinos e diz a todos que eles devem dar o seu máximo pelo bem de seu mestre e também para honrar todos os membros do esquadrão de exterminadores que perderam as suas vidas. E para dar um fim a isso tudo, Gyomei afirma que todos ali deverão se esforçar mais. Enquanto isso, Tanjiro ouve uns sons na janela e ao ver o que era, ele recebe um golpe do seu corvo, que vai até ele entregar uma carta de seu mestre. E ao ler a carta, Tanjiro descobre que Tomioka não está participando do treinamento dos Hashira. E quanto a Amane, ela explica ao Kagaya sobre o plano dos Hashira de treinar o esquadrão dos exterminadores para a batalha que virá. Portanto, ela garante que os filhos dele continuarão fazendo a sua vontade e levarão os sentimentos dele adiante para derrotarem Muzan. Nisso, Kagaya pega a mão dela e agradece ela por
tudo que ela tem feito por ele. E ainda naquela noite, um corvo vai até Tamayo e a manda tomar cuidado ao deixar a sua janela aberta, afinal ela corre perigo ao fazer isso. Porém, ele a entende e diz que a lua daquela noite realmente está muito bonita. Dito tudo isso, o corvo se apresenta como um dos mensageiros de Kagaya Ubuyashiki. Então Tamayo pergunta como ele a encontrou naquele lugar. Nisso o corvo explica que a encontrou graças às suas conexões humanas, pois com elas ele foi capaz de identificar o antigo dono daquela casa que ela comprou. E além disso, o corvo também passou o dia inteiro de olho em Yushiro. E embora ele seja um corvo muito bem treinado, ele a tranquiliza, dizendo que não tem a menor intenção de feri-la. Nisso Tamayo pergunta o que ele quer com ela. E ao notar que ela ainda tem muitas suspeitas, ele entende e diz que de fato vai ser muito difícil ganhar a confiança dela como Tanjiro ganhou. Nisso Tamayo continua aflita e se questiona sobre o que o Ubuyashiki está tentando fazer. E então ela pergunta onde está Yushiro, e o corvo apenas diz que ele está bem, e volta a falar sobre o assunto que trouxe ele ali. Nisso ele a informa sobre uma garota do esquadrão de extermínios que entende muito sobre a fisiologia demoníaca e farmacêutica. Dito isso, o corvo pede para que Tamayo estude sobre a mudança da Nezuko ao lado dessa garota, pois assim ela acabaria ajudando eles a derrotarem Muzan de tabela. Porém, Tamayo se questiona se eles realmente pretendem trabalhar com Oni como ela e fazer ela visitar a sede dos exterminadores de demônio. E ao se ver nessa situação, Tamayo fica confusa e quanto ao corvo, ele parte em direção à mansão Ubuyashiki, esperando por uma resposta positiva. Nisso, Yushiro alcança ela desesperado e diz que eles devem deixar aquela casa imediatamente. Porém, Tamayo demonstra estar calma com aquilo todo, pois agora que Nezuko conquistou o sol, muitas mudanças estão ocorrendo. Mas ao pensar um pouco sobre isso, ela se corrige e diz que na verdade essas mudanças já estão ocorrendo há tempos. Nisso, Yushiro volta a chamar a atenção dela, então Tamayo tranquiliza, dizendo que eles irão partir daquela casa, mas agora será diferente de todas as outras vezes que eles precisaram partir. Dito isso, Tamayo decide ir organizar os dados da pesquisa que fez até o momento, porém ela pede ajuda dele quanto a isso, e diz que possivelmente será a última vez que eles precisarão se mudar, afinal eles sairão para o quartel-general do esquadrão dos exterminadores. Enquanto isso, Tanjiro lê a carta de seu mestre, onde ele demonstra estar insatisfeito com a sua condição de saúde atual, pois ele queria poder conversar com Gyo, coisa que ele não pode mais fazer, pois ele não pode se mexer. Então o Ubuyashiki pede para que Tanjiro vá falar com Gyo por ele, e ao falar mais sobre seu amigo, ele o descreve como uma pessoa que se prende muito ao passado, e o seu desejo é fazê-lo mudar. Portanto, o Ubuyashiki pede para que Tanjiro fale sobre isso com Gyo por ele, e insista nesse assunto até que ele finalmente entenda e mude sua forma de pensar. E após ler a carta, Tanjiro afirma que está disposto a ajudá-lo. Nisso ele deixa seu quarto e encontra Aoi, que por sua vez deduz que ele já esteja pensando em voltar ao treino do Hashira. Porém, Tanjiro diz que precisa encontrar uma pessoa antes de dar início aos treinos. Nisso ela se vira de costas e volta a fazer o seu trabalho, mas ele chama ela de novo e pergunta como ela falaria para explicar a uma pessoa que se sente sozinha que ela não está sozinha. Então Aoi diz que também não saberia a melhor maneira de falar isso para a pessoa, porém ela entende que Tanjiro está querendo mandar boas energias para essa pessoa em específico. No entanto, Aoi afirma que se ela fosse essa pessoa, ela preferiria ser deixada em seu canto. Dito isso, ela pede para ele esperar um pouco antes de ir embora, e então se dirige a um outro lugar. Porém, Aoi volta até ele e pergunta se ele está falando apenas de uma pessoa ou de várias, e Tanjiro diz que é apenas uma. Nisso, a garota continua seguindo seu caminho, e em seguida retorna com alguns bolinhos de arroz, e diz para Tanjiro comê-los com essa pessoa, pois independente do que ele irá falar, os dois precisam comer algo antes. Caso contrário, eles não ficarão bem nem do coração e nem do corpo. Nisso, Tanjiro agradece a ajuda e parte em direção ao seu objetivo. E chegando na casa de Tomioka, Tanjiro começa a gritar chamando por ele, e ao ver que ele não está respondendo, Tanjiro decide entrar na casa. Nisso, Tomioka o ouve, mas acredita que as palavras foram erradas, portanto ele volta à sua meditação, acreditando que o garoto iria embora, mas ao invés disso, Tanjiro simplesmente pula a janela para entrar, e informa que todos estão treinando agora, porém Tomioka diz que já está ciente disso tudo. Nisso, Tanjiro comenta com ele que irá ganhar autorização para voltar às atividades daqui a 7 dias, então ele pede para eles treinarem juntos até lá, porém Tomioka diz que não irá treiná-lo. Nisso, Tanjiro sente um leve tom de raiva nas suas palavras e pergunta por que ele está bravo, e Tomioka explica que está irritado com o fato de Tanjiro ainda não ter dominado por completo a respiração da água, afinal era para ele se tornar o pilar da água. E ao ver isso, Tanjiro se desculpa, mas diz que já conversou com Urokodaki sobre esse assunto e descobriu que não é algo tão raro o indivíduo mudar o estilo que usa para um outro novo. E além disso, Tanjiro explica que essa respiração da água contempla técnicas muito fundamentais, o que faz com que ela tenha gerado várias outras respirações. Nisso, Tomioka afirma que alguém deve assumir logo a posição de pilar da água, já que ela está vazia. E ao ver isso, Tanjiro lembra que ele também usa a respiração da água, porém Tomioka afirma que ele não é o pilar da água. Dito isso, ele pede para ele ir embora, mas Tanjiro se lembra que o Ubuyashiki havia lhe pedido para insistir, e levando em consideração, Tanjiro vai na casa de Tomioka outra vez e o convida para eles comerem bolos de arroz juntos. Afinal, isso irá deixá-lo menos irritado, e ao ver que Tomioka não irá sair de novo, Tanjiro deixa os bolinhos na porta e vai embora. E na manhã seguinte, Tomioka volta para sua casa, enquanto Tanjiro dormindo em seu chão. Nisso, o garoto fica feliz em ver que Tomioka realmente comeu os bolos que ele deixou naquele outro dia. Nisso, Tomioka o ignora e vira de costas, mas Tanjiro insiste
insiste em segui-lo e começa a falar com ele sem parar. E no dia seguinte ele novamente aparece na casa de Tomioka, o chamando para eles treinarem juntos. E ao passar dos dias, Tanjiro continua indo na casa dele. Então Tomioka se questiona se isso acabaria caso ele pedisse para o garoto parar de o perseguir. E durante mais uma dessas interações forçadas entre os dois, Tomioka diz que nunca chegou a passar na seleção final. E ao ouvir isso, Tanjiro deduz que ele esteja falando daquela seleção que ocorreu na montanha com as glicínias. E Tomioka, por sua vez, explica que naquele ano ele participou ao lado de um garoto que também teve a família morta por demônios. No caso, um garoto chamado Sabito. E quanto a Tomioka, ele tinha apenas 13 anos na ocasião e junto ao Sabito estavam perdidos pelo mundo. E por terem tanta coisa em comum, os dois rapidamente se tornaram grandes amigos. E aos poucos ele descobriu que Sabito tinha um enorme senso de justiça, embora fosse muito jovem na época. E a única morte que teve naquele ano foi justamente a de Sabito. Mas antes de partir, o garoto conseguiu matar quase todos os demônios da montanha sozinho. Mas ainda assim, todos passaram pela seleção, tirando Sabito. E quanto a ele, Tomioka acabou se ferindo logo no primeiro demônio que o atacou. Então Sabito foi até ele para salvá-lo. E após isso, ele ouve mais alguém gritando e decide ir salvar o outro garoto. E já Tomioka, ele acaba apagando no meio dessa situação toda. E quando acorda, ele descobre que a última seleção havia acabado de terminar. E como ele sobreviveu 7 dias, Tomioka passou pela seleção. Porém, ele sente que tem algo de errado nisso. Afinal, ele não matou nenhum único demônio e só ficou sendo salvo pelos outros. E levando todos esses pontos em consideração, ele se questiona se realmente deveria ter passado na seleção. E por esse mesmo motivo, ele se sente indigno de ter se tornado o pilar da água. E também acredita que não deveria poder ficar ao lado dos outros Hashira. Dito tudo isso, Tomioka diz ao Tanjiro que ele deve pedir para os outros Hashiras o treinar, pois isso é o melhor que ele pode fazer. Afinal, Tomioka não é capaz nem de manifestar uma marca, coisa que possivelmente teria ocorrido com Sabito, caso ele estivesse vivo. E Tomioka, por sua vez, diz ao Tanjiro para ele não perder o seu tempo procurando. E Tanjiro, por sua vez, acredita que Tomioka gostaria de ter morrido na última seleção. Então, ele sente toda a dor de Tomioka, pois os seus entes queridos também morreram muito antes dele. E Tanjiro sente que seria melhor ter morrido primeiro. E para piorar a situação de Tomioka, a pessoa em questão morreu o defendendo. E quanto ao Sabito, Tanjiro também se lembra dele, pois ele foi o garoto que o treinou no Monte Sagere, logo no início do seu treinamento com o Sr. Orokodaki. E isso o deixa com uma pulga atrás da orelha, afinal o garoto deveria estar morto há muito tempo. E além de ajudá-lo, Sabito também sacrificou para salvar todo mundo que estava na seleção, coisa que Tanjiro não foi capaz de fazer, pois ele estava usando todas suas forças apenas para proteger a si mesmo. Nisso, Tanjiro deduz que Sabito teria se tornado um excelente espadachim caso ainda estivesse vivo. E é exatamente esse tipo de pensamento que faz o Gyu agir desse jeito. E quanto ao Tanjiro, ele se lembra de Rengoku, que assim como Sabito também deu a sua vida para proteger os seus amigos. E Tanjiro também se sente culpado com isso, pois ele preferia ter morrido no lugar de seu amigo. E além disso, ele acredita que Rengoku seria capaz de derrotar Muzan Butsuji algum dia. Porém, o garoto demonstrava mais confiança em Tanjiro, pois acreditava muito em seu potencial. E ao pensar em tudo isso, Tanjiro volta a ficar motivado, mas sente que ainda não sabe o que dizer ao Gyu. E deduz que ele deve apenas motivá-lo a continuar vivendo, mesmo que ele se sinta muito patético. No entanto, Tanjiro acredita que Gyu, na verdade, é mais apto do que ele imagina. Afinal, ele deve ter se esforçado muito para se tornar um Hashira. Nisso, ele começa a caminhar em direção a Tomioka para tentar lhe fazer uma pergunta, mas Tomioka continua seguindo seu caminho, ignorando completamente ele. Mas Tanjiro continua chamando sem parar e pergunta se ele não pretende passar adiante tudo que Sabito ensinou para ele. E ao ouvir isso, Tomioka tem uma memória da sua infância com o Sabito, onde o garoto lhe dá uma bronca e o manda não dizer mais que ele deveria ter morrido, pois se Tomioka falar algo do tipo novamente, os dois deixarão de ser amigos. E além disso, ele o lembra que a irmã mais velha dele só o escondeu dos demônios justamente para protegê-lo, e com isso ela acabou sendo morta. Portanto, Sabito pede para que Tomioka não volte mais a dizer que ele deveria ter morrido, pois isso é o mesmo que zombar e pisar na memória da sua própria irmã. Afinal, ela deixou de viver apenas para que ele pudesse seguir adiante, e por isso Tomioka tem a obrigação de passar para frente o futuro que ela confiou a ele. Nisso, Tomioka se lembra do tapa que Sabito lhe deu naquele dia e o sente na pele após ouvir essas mesmas palavras de Tanjiro. E ao se lembrar dessa conversa que teve com Sabito, ele se questiona do porquê havia se esquecido de algo tão importante. Então Tomioka deduz que esqueceu isso por conta própria, afinal lembrar disso o faria chorar sem parar, além de lhe proporcionar uma tristeza profunda que o impediria de fazer qualquer coisa. Nisso ele se desculpa com Tatsuko e Sabito por ser tão imaturo, e quando Tanjiro, ele vê Tomioka parado no mesmo lugar por muito tempo e deduz que tenha falado algo muito insensível. Nisso Tanjiro tem a ideia de fazer uma competição de quem come mais rápido, pois isso certamente irá deixar Tomioka mais pra cima. E além disso, ele planeja pedir para ser treinado caso vença o campeonato. Então Tomioka se vira para ele e tenta dizer que vai se juntar ao treinamento, porém Tanjiro o interrompe e o chama para fazer um campeonato de quem come mais arusoba mais rápido. E enquanto eles comem, Tomioka pergunta o que Shinobu está ensinando para eles, e Tanjiro diz que ainda não sabe nada sobre isso também. Enquanto isso, Shinobu se mantém calma ao se lembrar dos ensinamentos da sua irmã sobre a importância de saber controlar as suas emoções, afinal apenas as pessoas imaturas
não possuem controle de si próprios. E de repente, Kanao vai até ela e diz que irá participar do treinamento do Pilar do Vento, enquanto a Shinobu, ela diz que não poderá participar do treinamento do Hashira dessa vez. Nisso, as duas se sentam para conversar, e Kanao demonstra estar triste por não poder treinar com ela. Então Shinobu nota que a garota evoluiu bastante sobre o quanto ela demonstra os seus sentimentos. Nisso, ela decide finalmente contar sobre o demônio que matou a sua irmã mais velha, Kanai, e além disso, ela também irá revelar como esse demônio pode ser morto. E ao voltar para o treino, Tengen continua incisivo com seus discípulos como sempre, então ele coloca todos para treinar a sua força física básica, pois sem isso, eles não poderiam passar para a próxima fase. Nisso, um dos discípulos cai no chão cansado, então Tengen lhe acerta o último golpe no pé do estômago para ele ficar esperto, e afirma que se ele não for capaz de aguentar aquilo, ele não dará conta dos treinos com Fushigi e Kanrouji. Nisso, o treino segue com Tengen castigando todos aqueles que fizeram corpo mole, até que de repente Tanjiro aparece por lá para vê-lo depois de tanto tempo, e no meio da conversa Tengen diz que ouviu rumores sobre Tanjiro ter lutado contra luas superiores novamente, e para ele, o garoto certamente teve muita sorte nesse conflito, porém Tanjiro afirma que só sobreviveu graças ao Tengen. Dito isso, ele começa a treinar com os outros alunos, deixando todos impressionados com a sua resistência, e ao chegar a hora da refeição, Tanjiro se encontra com as esposas de Tengen, que ficam felizes ao retorno dele. Nisso, o garoto agradece pela ajuda que elas estão lhe dando, e ao vê-la agindo tão formalmente, Makio pergunta o que está acontecendo, e já as outras garotas, elas reparam em outras coisas em Tanjiro, pois ele voltou com um olhar mais masculino e maduro. Enquanto isso, Tengen ordena que todos os seus discípulos comam muito bem, caso contrário, eles não aguentarão o treino que eles farão no período da tarde. E além do mais, Tengen afirma que dará treino extra para aqueles que deixarem comida no prato. E ao ouvir isso, Tanjiro começa a ficar preocupado e decide começar a comer o quanto antes. E durante a refeição, um dos caçadores de demônios pede para o seu amigo substituir nos treinos, já que ele irá ficar apenas de guarda naquela noite. Porém, o colega recusa o pedido, dizendo que ele não terá fôlego nos treinos no dia seguinte caso fique de folga. Portanto, ele prefere deixar as coisas do jeito que estão. E ao cair a noite, os guardas caminham pelo local e notam que não há presença de demônios ao redor. Nisso, um dos guardas comenta sobre os demônios estarem atrás de uma garota chamada Nezuko, e talvez isso explique a falta de atividade deles. No entanto, ele deixa claro que esse é apenas o seu palpite, afinal, ninguém fez essa pergunta ao demônio de forma direta. Enquanto caminha, um dos guardas simplesmente desaparece misteriosamente, deixando seu parceiro para trás. Então o guarda que ficou começa a se desesperar com tudo aquilo, e mantém a sua espada engatilhada para caso precise usá-la às pressas. E seu amigo reaparece do nada assustado, então ele começa a brigar com seu amigo, e o manda não ficar brincando com coisas tão sérias. E seu amigo se levanta e se desculpa pela trollagem. E exatamente nesse momento, ambos ouvem um barulho estranho. Nisso, os dois guardas decidem ver imediatamente o que está acontecendo. Então, um olho de um lua aparece no meio da escuridão seguindo eles. No dia seguinte, pela manhã, Tengen acorda preparado para mais uma sessão de treino árduo. Nisso, ele pede para os seus alunos fazerem duplas, pois um deles terá que correr levando seu parceiro nas costas. Então, Tanjiro toma a frente, sendo o primeiro a disparar da corrida. Nisso, os outros alunos vão logo na sequência, mas já começam o treino cansados. E durante o treino, um dos alunos nota a tremenda força de Tanjiro e deduz que ele precisará ter essa mesma força caso queira enfrentar as duas superiores. E após darem uma pausa, Tanjiro comenta um pouco sobre como foi enfrentar a primeira lua, e diz que começou a ser atacado de repente por ela, porém ele seguiu apenas olhando pra frente e resistindo aos ataques da mesma. E ao ouvirem mais detalhes da força dele, os alunos notam que há coisas que eles ainda não são capazes de compreender. E ao cair à tarde, Tengen passa um último treinamento para eles, que consiste em escalar uma montanha inteira e retornar. Nisso, ele volta a fazer pressão nos garotos, dizendo que eles não terão nenhum futuro caso não sejam capazes de fazer algo tão básico. Enquanto as garotas, elas afirmam que mesmo que Tengen, sendo muito ríspido em suas palavras, ele ainda assim é um cara muito molenga. Afinal, ele passou um dia sem comer apenas para esperar o último examinador voltar para a base, mas no fim, ele acabou tendo que ir à montanha buscar o garoto. E por falar nele, Tengen vai até lá e diz que é capaz de ouvir tudo que elas estão falando. Então Tengen explica que o seu mestre colocou todos aqueles exterminadores sob seu cuidado, portanto, ele não pode deixar com que eles sumam de alguma forma. Enquanto o Tanjiro, ele decide ir começar o treino, e no caminho, ele afirma que todos aqueles que têm potencial para se tornar um Hashira, obrigatoriamente devem ter uma grande gentileza no coração. E embora ele sinta que já está no seu limite, Tanjiro se força a continuar e buscar a vitória. Caso contrário, ele não poderá cumprir a promessa que fez ao seu mestre, que no caso seria trazer Tomioka para o lado deles. E quanto a Tomioka, ele volta a falar sobre a tal aposta que eles fizeram, e diz que se ele perder, ele deverá participar do treinamento deles. No entanto, Gyo questiona sobre o que ele ganhará caso vença a partida. E no meio da conversa, o atendente os interrompe para trazer a comida. Nisso, Gyo pede para o funcionário trazer mais um prato. Então Gyo deixa claro que aquele será seu último prato. Portanto, se Tanjiro for capaz de comer mais um prato extra, isso significa que ele ganhou a aposta. E assim, Gyo precisará participar do treinamento do Hashira. E ao ver isso, Tanjiro obviamente se empolga e começa a comer o mais rápido que pode. Enquanto isso, Obanai vai até Sanemi se desculpar pelo atraso. Nisso, Sanemi pergunta como vai o treinamento dele, e Obanai explica que esse treino não os ajudará contra os luas superiores. E Sanemi, por sua vez, diz que acha o mesmo. No entanto,
entanto, Obanai lembra que o mestre quer que eles treinem os membros do esquadrão, portanto, eles não têm muita escolha. Dito isso, ele pergunta o que seu amigo quer por agora. Então, Sanemi diz que ainda está pensando no que aconteceu naquele castelo, quando eles foram atrás dos demônios, porém, todos eles acabaram sumindo para algum lugar secreto, o que deixa Obanai inconformado até agora, pois ele ainda almeja saber o que havia do outro lado daquela porta, então ele deduz que possa ser algum tipo de esconderijo dos demônios. No entanto, Sanemi afirma que desde aquele dia ele passou a investigar o castelo inúmeras vezes e não encontrou nada que pudesse corroborar com essa teoria. Nisso, Obanai se lembra que os demônios subiram das cidades por volta dessa época, e ao ouvir isso, Sanemi deduz que o alvo dos demônios seja a irmã de Tanjiro Kamado. E quanto ao Obanai, ele afirma que não tem a menor dúvida disso, portanto, ele acredita que algo grandioso está prestes a acontecer. Nisso, Sanemi garante que dará um fim aos planos dos demônios, mesmo que eles já tenham começado. E quanto ao Obanai, ele sente que poder treinar os membros do esquadrão exterminadores o faz ficar menos entediado, mas ainda assim ele não pode simplesmente ignorar o que está prestes a acontecer. Afinal, tudo isso pode ser um presságio da tempestade que está por vir. E ao ouvir o seu parceiro falando essas coisas, Sanemi diz que continuar falando sobre esse assunto não irá levá-los a lugar nenhum. Então, ambos revelam ter uma proposta, e no caso de Sanemi, ele o desafia para um duelo. E Obanai diz que a sua proposta era exatamente essa. Enquanto isso, Suma entrega um chá ao Tanjiro, o ideal para curá-lo do cansaço daquele dia de treino. E quanto a Rizuru, ela o agradece mais uma vez pelo que ele fez no distrito de entretenimento, porém Tanjiro deixa claro que ele não fez nada sozinho. Então Rizuru se lembra de Nezuko, do garoto javali, Zenitsu e também do Tengen, e afirma que se eles não estivessem ali, provavelmente elas não estariam vivas. No entanto, elas se lembram dos sofrimentos de Tengen em relação a esse dia, afinal ele ainda gostaria de ter lutado e se arrepende muito de ter abandonado o esquadrão. Nisso elas imploram para que Tanjiro derrube Muzangi Butsuji, e ele por sua vez promete com certeza fazer isso. E voltando ao treino, Tengen diz que eles não irão fazer a corrida das montanhas que eles já estão acostumados. No caso, eles substituirão esse treino por algo mais próximo de um verdadeiro combate. Então ele manda todos irem até a montanha, e explica que as batalhas contra demônios sempre acontecem à noite, e por isso eles devem melhorar suas habilidades de combate durante esse período também, pois assim eles treinarão em seus sentidos, já que a sua visão ficará comprometida. Dito isso, Tengen decide se passar por um demônio e manda os alunos sobreviverem aos seus ataques. Nisso ele coloca a tarefa de proteger os alunos nas costas de Tanjiro, dizendo que ele deve derrotá-lo enquanto protege seus companheiros. E pouco tempo depois, Tengen ataca o primeiro aluno, jogando contra o chão, e em seguida começa a nocautear todos os outros um a um. Nisso Tanjiro sente muita dificuldade em ver as coisas ao seu redor, e além disso ele também não consegue buscar a presença de Tengen através de seu Shiro. Enquanto isso, Tengen segue derrubando os parceiros de Tanjiro, e por fim, um dos alunos afirma que não terá chance alguma contra um Hashira. Nisso Tengen surge nas costas do garoto, e o apaga rapidamente. Então Tanjiro avisa seus parceiros que eles não podem partir para cima com ataques meia boca, afinal Tengen já foi um Hashira e por isso será capaz de prever todos os movimentos simples que eles fizerem. Nisso ele pede para que todos fiquem próximos a ele, mas ao tentarem fazer isso, Tengen os interrompe e diz que eles ainda são muito lentos. E ao se deparar com tamanha força, Tanjiro nota que os relatos sobre Tengen de fato estavam corretos, e ele por sua vez manda Tanjiro o golpear com mais força. Nisso eles começam um duelo de espadas, e todos os alunos ficam de fundo apenas admirando a performance dos dois, afinal ambos são lutadores que enfrentaram um Lua superior e sobreviveram, e durante a luta Tengen nota que Tanjiro de fato melhorou suas habilidades, e quanto aos outros eles decidem partir para o ataque também, e no fim todos cercam Tengen, deixando-o mais empolgado do que antes. Nisso todos partem para cima em conjunto, e ao fim do combate eles não conseguem causar nenhum ferimento em Tengen. Nisso ele continua achando os garotos muito fracos, e diz que não os treinou para que eles ficassem com medo de seus oponentes. Então um dos alunos diz que os Hashiras e Tanjiro serão capazes de acabar com os Lua superior e com Muzangi Butsuji, portanto ele está colocando suas esperanças nessas pessoas. Nisso os outros alunos afirmam que trabalharão duro para conseguir servir de apoio para Tanjiro e os Hashira nessa árdua batalha, e ao ver isso Tengen fica mais esperançoso com os garotos, e no dia seguinte ele nota que os garotos de fato estão ficando mais fortes, portanto ele afirma que não há mais nada que Tanjiro precise fazer ali. E além disso, Tengen afirma que mesmo eles tendo derrotado um Lua superior, nada disso irá cessar, caso eles não acabem com Muzangi Butsuji. Nisso Tanjiro afirma que dará um jeito de acabar com ele, e antes de partir Tanjiro se despede de todos e recebe boas vibrações de Tengen. Nisso ele corre até chegar ao treino de Tokito, que por sua vez treina o seu aluno com muito vigor, e diz que em uma batalha real o aluno já teria sido morto 3 vezes. Então no treino Tokito diz que os alunos devem manter a sua postura mesmo após serem atingidos, então ele ergue a sua espada e começa a desferir golpes contra eles, e no fim Tokito nota que após um dos alunos ser eliminado, os outros também pararam de se mover, então eles aconselham a não fazerem isso, caso contrário eles podem se considerar mortos também. E ao notar a presença de Tanjiro, Tokito sorri para ele e diz que estava o esperando, e de repente Kasugai vai até os garotos para zombar da cara deles e afirma que eles serão mortos facilmente se continuarem tão molengas. E ao ouvir isso, Tanjiro nota que o corpo de Tokito não mudou nada, pois continua falando as mesmas maldades de sempre. Nisso os alunos pedem para Kasugai deixá-los em paz e apenas ir embora, porém ela se recusa e segue os incomodando. Enquanto ao Tanjiro, ele diz ao Tokito que está
está ansioso para começar o treino com ele. Dito isso, eles seguem até Kanamori, que demonstra felicidade em ver que Tanjiro conseguiu se recuperar bem. Nisso, Tanjiro pergunta o que ele está fazendo ali, então Tokito informa que ele o convidou. Em seguida, ele entrega uma lâmina para Tanjiro e pede para ele apontar aquela arma, e com a espada parada, Tokito arremessa um aviãozinho de papel na espada, e consegue rasgar o avião ao meio apenas com o fio da sua espada. E ao se deparar com isso, Tanjiro fica surpreso com quão boa a espada é. Nisso, Kanamori revela que ficará responsável pela manutenção daqueles armamentos, para deixá-los sempre em boas condições para a batalha. Nisso, Tokito explica que ao fazer esse pedido, seu mestre o apoiou de todas as formas, chegando até mesmo a construir aquela sala para que as suas espadas estivessem sempre passando por manutenções. E embora ele seja grato por isso, Tokito gostaria que seu mestre se concentrasse mais em cuidar da sua própria saúde, afinal, ele pensa muito apenas em seus discípulos. E após conversar, Tokito volta para o treino e diz ao aluno que ele ainda está deixando muitas brechas em sua defesa. Nisso, o garoto se levanta e parte para o ataque, se guiando apenas por sua emoção, e obviamente ele leva pior agindo assim. Então Tokito ensina ao garoto que ele jamais será páreo para o seu adversário se o atacar dessa forma, tão emocional como está fazendo, pois fazer isso o torna como uma mariposa que voa em direção ao fogo. E além do mais, Tokito lembra que ele não terá uma segunda chance contra um demônio, afinal, ele só pode ser derrotado uma única vez. Portanto, o garoto deve melhorar cada um de seus movimentos, pois isso fará com que ele ganhe habilidades que irão ajudá-lo a sobreviver. E após dar esse sermão, Tokito decide encerrar os treinos por aquele dia. Em seguida, os outros alunos vão ver como seu colega está. Nisso, um dos garotos pergunta ao Tanjiro se ele acha uma boa ideia pedir ao Tokito que pegue mais leve nos treinos. Afinal, se eles continuarem nesse ritmo, eles acabarão desmaiando antes mesmo de encarar um demônio. Nisso, Tanjiro diz que as coisas estão ainda mais difíceis para Tokito, pois ele está treinando a todos sozinho e sem parar por um único momento. Ao pensar por esse lado, os alunos notam que isso faz sentido. Então Tanjiro vai até o barril de água para lavar o seu rosto. Nisso, um dos alunos lhe entrega uma toalha e volta a falar de seu mestre, dizendo que se ele ao menos o tratasse de uma forma diferente, isso já melhoraria muito as coisas. Enquanto Tanjiro, ele sente que Tokito está na verdade pegando muito mais leve do que antes, e por falar nele, ele sai para algum lugar sem falar nada. Então o aluno ao lado explica que Tokito sempre sai à noite, e ele deduz que seja apenas para jantar. E enquanto ele corre pela cidade, diversos olhos de um olho numerado também passam por ali, todos controlados por Nakemi. Enquanto isso, Sanemi parte para cima de Obanai com a técnica Tempestade de Poeira Ascendente. Obanai, por sua vez, contra-ataca com a técnica Cobra Serpenteante. Nisso, os golpes se quebram em si, e em seguida Tokito chega no local pedindo para participar do duelo também. E ao vê-lo ali todos os dias, Sanemi questiona se isso não atrapalha o seu treino diário, e Tokito afirma que o treino que ele passa é o suficiente apenas para os membros do esquadrão. Ao ouvir isso, Sanemi compreende e explica que para um Hashira, o verdadeiro treino é apenas o combate. E para demonstrar todo o respeito que eles têm por Tokito, Obanai diz que os dois o enfrentarão ao mesmo tempo, enquanto Tokito ele diz que os dois podem atacá-lo assim que quiserem. E ao começar o combate, Kasugai fica de longe torcendo por Tokito, enquanto o chama de incrível, porém Sanemi acerta com uma leve rajada de seu poder para fazer Kasugai ficar quieta. E ao fim do treinamento, Sanemi afirma que eles novamente treinaram com muito empenho, ao ponto que eles poderiam acabar se machucando se perdessem a concentração por poucos segundos. Nisso, Tokito afirma que o verdadeiro treino deve ser assim, caso contrário, não teria sentido algum em treinar. Então Obanai pergunta a ele sobre o seu treinamento diário, e Tokito informa que Tanjiro acabou de chegar para se juntar à turma de treinamento. E ao ouvir o nome dele, Sanemi descreve o garoto como um cara teimoso e que se recusa a morrer. Nisso, Tokito informa que os ferimentos de Tanjiro estão se curando aos poucos, portanto, ele estará completamente curado quando se encontrar com Obanai. Nisso, Obanai nota que poderá pegar pesado com o garoto, já que ele estará em suas perfeitas condições. E Sanemi, por sua vez, afirma que Tanjiro ainda não é páreo para um Hashira, só porque ficou um pouco mais forte. Portanto, ele certificará de esfregar essa verdade na cara dele. E ao notar toda essa empolgação dos dois, Tokito sorri e diz que tudo isso será muito divertido. E no dia seguinte, ele volta aos treinos e nota que um dos alunos ficou congelado após ver o seu parceiro sendo eliminado. Então, ele o derrota também, para mostrar que eles não devem baixar a guarda por nenhum segundo. E após isso, Tokito olha para sua mão e nota que ele não está sentindo nem um pouco de nervosismo, portanto, ele sugere que todos utilizem espadas de verdade no treino. Feito isso, ele retoma a batalha, porém o aluno à sua frente hesita, dizendo que não irá conseguir treinar dessa forma. Porém, Tokito insiste, pedindo para o garoto se colocar em posição de duelo. Nisso, o garoto obedece seu mestre, mas continua respirando muito forte, com medo do que está por vir. E no fim, o aluno cai no chão, e Tokito nota que ao menos dessa vez o aluno não o atacou de forma emocional. Portanto, isso já é um bom começo. Nisso, o garoto afirma que de fato, ele não tem noção do quão dura pode ser uma batalha real. E além disso, o aluno diz que já está ciente de que Tokito sempre vai a um lugar durante a noite, mesmo estando cheio de hematomas por debaixo de suas vestes. Porém, a única coisa que Tokito faz é colocar um pouco de água em seus ferimentos, e assim ele prossegue com seu dia normalmente. E ao ouvir isso, Tokito fica reflexivo e diz que todos os alunos estão indo muito bem, mas ainda assim, eles não são capazes de vencer em uma batalha real. Portanto, Tokito se sente na obrigação de continuar os treinos com toda a intensidade. Afinal, ele não quer que ninguém ali seja morto por um demônio. E ao passar os dias, Tokito
Tokito nota que Tanjiro ficou ainda mais rápido, porém ele ainda precisa aprender a trocar o seu estado de relaxamento para a tensão muscular de forma mais fluida. Nisso, Tanjiro se concentra em seus movimentos e surpreende Tokito ao mostrar a evolução tão rápida, pois tanto as pernas como as costas de Tanjiro estão em uma sincronia perfeita. Portanto, Tokito afirma que ele já pode passar para o treino do próximo Hashira. E ao se lembrar que só se passaram 5 dias desde que ele chegou ali, Tanjiro fica levemente chateado pelo treino já ter acabado, e Tokito afirma que já não tem mais o que ensinar para ele. Nisso, os outros alunos tentam dar uma despertos e perguntam se também podem ir embora, afinal, eles já estão ali há 2 semanas, e obviamente Tokito os proíbe de sair, pois eles ainda precisam ser capazes de golpear com a espada até destruir o boneco de treino, e de repente Tanjiro vai até ele e propõe uma competição de aviãozinho de papel, e diz que se ele vencer Tokito, terá que ser mais gentil com os integrantes do esquadrão. Nisso, Tokito aceita o desafio dele, afinal, ele está quase certo de que não irá perder uma competição dessas. Dito isso, eles vão para o lado de fora, e Tanjiro explica que se em 10 rodadas o aviãozinho dele voar mais, ele vencerá a competição. E ao ouvir isso, Tokito deixa claro que o garoto não conseguirá vencer uma única partida sequer, então eles iniciam a primeira partida, lançando seus aviãozinhos, e como esperado, Tokito vence a primeira partida. Em seguida, ele continua dando uma surra em Tanjiro nas partidas seguintes, até que finalmente chega a última rodada, e Tanjiro novamente a perde, e assim todas as suas chances acabam e Tokito sai como vencedor da competição. Nisso ele volta a dizer ao Tanjiro que é impossível vencê-lo naquela competição de aviãozinho, porém um dos alunos se dispõe a desafiá-lo também, e diz que é muito bom com aviãozinhos de papel. Em seguida, os outros alunos também decidem desafiar Tokito. Nisso eles começam a fazer os seus aviãozinhos para competir, e no fim todos atiram seus aviãozinhos ao mesmo tempo, e ficam de longe observando eles voarem pelo céu. E após isso, Tokito e Tanjiro se sentam para conversar sobre um assunto mais sério, e Tanjiro diz que realmente o Muzan Kibutsuji virá atrás de Nezuko, afinal, eles não encontraram mais nenhum demônio desde quando ela conquistou o sol. Então Tokito afirma que é justamente por isso que o treinamento Hashira está acontecendo. Nisso, Tanjiro confessa que está preocupado em ficar longe da sua irmã. No entanto, se ele levar em suas missões, ele estará fazendo exatamente o que o Muzan quer. Portanto, ele acredita que o melhor a se fazer é treinar para ficar ainda mais forte, e só depois ir atrás da Nezuko. E quanto ao Tokito, ele afirma que Tanjiro transpira positividade, e ele por sua vez diz que pode ficar tranquilo quanto a sua irmã, afinal, ele tem alguém de confiança cuidando dela. Nisso, Tokito chama a atenção dele, e afirma que os dois derrotarão Muzan juntos. E um tempo depois, Tanjiro vai até o treino de Mitsuri e descobre através do cheiro que ela está criando abelhas. E a garota confirma a dedução dele e diz que o mel das abelhas, se colocado num pão, deixa ele muito mais gostoso. E nisso, ela o puxa para dentro de sua casa para lhe apresentar mais alguns doces e fazer um chá preto para ele. E então Tanjiro sente que tem algo errado ali, afinal não parece tanto com o treino. E ao entrar na casa de Mitsuri, ela serve Tanjiro com panquecas americanas. Nisso ele fica confuso quanto àquela comida e se questiona de como ele deve comer as panquecas. Então Mitsuri arranca uma fatia e serve ele na boca, o deixando maravilhado com aquela nova comida. Nisso, ela entrega uma roupa para Tanjiro vestir e o leva para um treino de dança e explica que é muito importante ter um corpo flexível, pois isso ajudará eles a terem movimentos mais sincronizados e elegantes. Ao ver Tanjiro e um outro garoto fazendo um movimento errado, ela os interrompe para mostrar como eles devem fazer. Porém, ao ver ela esticando as pernas do garoto ao máximo, Tanjiro começa a se tremer de medo, mas reconhece que aquela técnica de fato é muito poderosa. Então Mitsuri estende a mão para ele e o chama para praticar a técnica de esticamento. E após passar por todo esse inferno, ele segue para o próximo treino. E Obanai diz que Mitsuri contou um pouco de Tanjiro para ele. E ao ler que eles tomaram até chá juntos, Obanai interpreta as coisas erradas e deduz que o garoto tenha levado o treino com ela apenas na diversão, o que o deixa visivelmente irritado e com ciúme. Portanto, Obanai deixa claro que não será tão molenga com ele como Mitsuri foi. E ao notar que o seu sensei já o odeia, Tanjiro faz uma cara de espanto. Então Obanai o leva até o local do treino, onde há várias filas de pessoas amarradas em troncos de madeira. Isso Obanai explica que Tanjiro deverá manusear a espada enquanto desvia desses obstáculos humanos, pois isso ajudará a refinar as suas habilidades com a espada. E quanto ao Tanjiro, ele continua em choque com aquela cena e associa aquela sala com um campo de execução. Então ele pergunta se aquelas pessoas cometeram algum crime, e Obanai olha seriamente para Tanjiro e diz que aquelas pessoas cometeram o crime de serem fracos no treino, o que por consequência gerou a sua ira. Dito isso, ele joga uma espada de madeira nas mãos de Tanjiro, mas antes de mandá-lo começar, Obanai faz uma pequena demonstração do que o garoto precisa fazer. E ao ver o seu professor sendo tão preciso em seus ataques, Tanjiro fica impressionado, pois além da precisão, Obanai ainda teve o cuidado de não acertar nenhum dos alunos. Nisso ele pega firme a sua espada e dá início ao treino, porém ao ouvir as pessoas ao redor com medo e pedindo para não ser acertadas, Tanjiro começa a entrar em desespero. Então Obanai o apressa, mandando o garoto andar logo com o treino. Nisso, Tanjiro acerta os alvos indicados sem ferir os alunos, porém ele fez isso igual uma lesma, e Obanai afirma que ele não pode chamar aquilo de treino. Portanto, ele para na frente de Tanjiro e manda o garoto acertar, mas ao ver um dos alunos com medo, Tanjiro acaba hesitando e recebe um ataque direto de Obanai. Nisso, ele decide agir com mais firmeza e garante que acertará o seu professor mesmo estando diante daquela circunstância. Porém, Obanai o acerta novamente e diz que ele está se movimentando
muito lento. Nisso, Tanjiro nota que será impossível enfrentar Obanai enquanto se preocupa com os alunos à sua volta. Então Hashiro manda se levantar, pois eles darão continuidade ao treino. E no meio do treino, Tanjiro continua preocupado com as pessoas próximas. Afinal, mesmo a espada sendo de madeira, ele ainda assim é capaz de feri-los. Nisso, Tanjiro nota que a espada de Obanai se torce de um jeito anormal, como se quisesse desviar dos alunos por vontade própria. Nisso, ele se distrai e recebe um golpe baixo. E Tanjiro estranha o fato de Obanai conseguir movimentar a sua espada daquele jeito. Afinal, os dois estão utilizando as mesmas espadas. Porém, Obanai é capaz de contornar os alunos ao movimentar a sua espada de um jeito estranho. Ao analisar melhor o movimento, Tanjiro nota que eles são similares a de cobras, mas de repente, seus pensamentos críticos são interrompidos pelo desespero no olhar dos alunos, que pedem claramente para Tanjiro não acertá-los. Nisso, Obanai aproveita essa brecha e golpeia o garoto mais uma vez, e manda ele parar de hesitar o quanto antes. Porém, Tanjiro afirma que aquele é o treino que mais lhe causou nervosismo até então, pois suas mãos não param de tremer, pensando apenas em não acertar os outros alunos. Ao cair à tarde, os garotos questionam Tanjiro do porquê ele ainda está treinando, mesmo após ter dado a hora de parar, e Tanjiro explica que não quer causar problemas a eles. E ao verem isso, eles decidem ajudá-lo no treino. Em seguida, eles vão tomar banho juntos, mas logo ficam aflitos ao perceberem que as feridas que causaram em si mesmos por conta de ter exagerado demais no treino vão doer demais quando eles pularem na água. E dito e feito, suas feridas começam a arder quando eles entram. E no dia seguinte, o treino reinicia, com Tanjiro lutando contra Obanai em meio aos alunos. Nisso, Hashira volta a reclamar da velocidade dele, pois Tanjiro ainda está mais lento do que antes. E partindo para o terceiro dia, Obanai novamente reclama da falta de velocidade dele enquanto o golpeia. Então, após o treino, Tanjiro vai ao banho e se lamenta pela sua nova derrota. Nisso, ele se prepara para o quarto dia de treinamento e começa o treino apenas correndo. Então, Obanai novamente reclama com ele, o chamando de lento. Nisso, Tanjiro decide se concentrar apenas em lutar contra Obanai, esquecendo completamente as pessoas ao redor. Afinal, em um combate de verdade, ele deve manter a atenção em sua espada para evitar que ela se prenda a uma árvore ou pedra. Dito isso, ele começa a se concentrar em seu alvo, e aos poucos as pessoas ao redor se transformam em árvores comuns aos olhos de Tanjiro, evitando que o garoto pudesse sentir qualquer remorso ao atingi-los. Nisso, ele começa a lutar contra Obanai de igual para igual, e nota que seus ataques adquiriram uma precisão nunca vista antes. E, além disso, Tanjiro consegue desviar dos ataques de Obanai com muita mais facilidade, enquanto o acerta com a sua espada. E ao cortar uma das mangas da roupa de Obanai, Tanjiro nota que o treinamento já chegou ao fim. Então ele agradece a Obanai por tê-lo treinado, e para retribuir a gratidão dele, Obanai se despede rispidamente, chamando de lixo, e manda Tanjiro parar de conversar com Mitsuri como se tivesse intimidade com ela. E ao notar que Obanai permaneceu odiando até o fim, Tanjiro fica levemente triste e confuso quanto a isso, mas segue seu caminho para o próximo dojo de treinamento, onde encontraria o Sanemi. E ao ver o garoto seguindo pelo caminho errado, o Corvo orienta pelo caminho certo. Então Tanjiro se encontra com Zenitsu de repente, e ambos tomam um baita susto ao se verem. E Zenitsu, por sua vez, começa a falar um monte de coisa estranha, pedindo para ele deixá-lo fugir de algo. Nisso, Tanjiro indaga sobre o que ele está falando, e o garoto apenas diz que sua vida está em jogo, o que deixa o Tanjiro ainda mais perdido. Porém, logo em seguida, o Sanemi aparece bem atrás dele e o manda escolher entre voltar para o treino ou morrer. Nisso, Zenitsu começa a gritar desesperado, mas Sanemi o apaga com um único golpe e pede para Tanjiro carregar o garoto de volta ao dojo de treinamento. E no caminho, Tanjiro demonstra empolgação ao falar com seu novo professor, mas Sanemi o aconselha a não ficar tão empolgado assim, afinal ele ainda não reconheceu o seu valor. E ao ouvir isso, Tanjiro joga a provocação de volta a ele, dizendo que também não reconhece ele, afinal ele tentou apunhalar Nezuko. Nisso, Sanemi fica para trás e nota que Tanjiro ao menos é um garoto bem corajoso. E ao dar início ao treinamento, Tanjiro nota o porquê de Zenitsu ter ficado daquele jeito, afinal o treino consiste nos alunos atacarem Sanemi até desmaiarem ou passarem mal. E além do mais, o treino dele não possui uma técnica de pausa para descanso. Nisso, Tanjiro nota que até mesmo o Obanai era bem mais gentil do que seu novo professor. E quanto a Zenitsu, ele finalmente acorda e começa a culpar Tanjiro por tê-lo levado de volta para aquele inferno. Mas ainda assim, Tanjiro sentia que o professor pegava ainda mais pesado com ele, pois caso ele baixasse a guarda por um único segundo, isso já era o suficiente para ele sair todo ferido do treino. E após finalizar a sessão do dia, Tanjiro passa pelos corredores do local de treino e ouve a voz de Genya pedindo para conversar com seu irmão. Porém, Sanemi demonstra zero interesse em conversar com Genya. E além disso, ele desdenha de seu irmão, dizendo que ele não tem nenhum talento. Portanto, Sanemi sugere que Genya saia do esquadrão dos exterminadores. Afinal, ele nem ao menos consegue usar técnica de respiração. E isso por si só é o suficiente para tirar a autoridade dele como espadachim. Dito isso, ele vira de costas. Então Genya implora pelo perdão de seu irmão. Nisso, Tanjiro fica de longe torcendo pelo garoto. E quanto ao Sanemi, ele demonstra indiferença em perdoar ou não seu irmão. Portanto, ele pede apenas para Genya sumir da sua frente. Nisso, Genya afirma que chegou até mesmo a comer demônios, apenas para conseguir continuar lutando. E ao ver isso, Sanemi se irrita e parte para cima do seu irmão. Porém, Tanjiro entra no meio da confusão para proteger Genya a tempo. Nisso, ele é jogado para fora, junto com os outros alunos. Então Zenitsu observa aquela cena sem entender nada, e Tanjiro pede para Sanemi parar com o que está fazendo. Porém, ele logo sai do dojo, ainda mais irritado do que antes. Nisso, Zenitsu começa a se desesperar, pois sente que também irá apanhar fora do horário de treino. E quanto ao Tanjiro, ele pergunta se o Hashira pretende matar Genya, e Sanemi diz que não, afinal isso é contra as regras. Portanto, seu plano é apenas bater no garoto até deixá-lo
torná-lo inválido. Tá igual o Batman, não mata, mas deixa de cadeira de roda, estado vegetativo. Fazer o quê? Eu só bati. O resto é o resto. Porém, ele deixa claro que não fará nada com seu irmão, caso ele decida deixar o esquadrão de exterminadores por vontade própria. Mas ao ouvir isso, Tanjiro se coloca contra e diz que Sanemi não tem autoridade para fazer algo do tipo. E além disso, ele o lembra que o próprio Sanemi desconsidera Genya como seu irmão mais novo, portanto, não faz sentido ele interferir nas escolhas do garoto. E Tanjiro diz que Genya pode não ter a capacidade suficiente, porém ele decidiu arriscar a sua vida para lutar contra os demônios, e isso já é o bastante para fazê-lo ser digno de estar no esquadrão. Dito isso, ele afirma que não deixará Sanemi atrapalhá-lo, pois se não fosse a ajuda de Genya, eles não teriam derrotado o Lua Superior. E ao ouvir que Tanjiro não irá ceder, Sanemi afirma que acabará com ele primeiro. Nisso ele começa tentando golpeá-lo na barriga, porém Tanjiro consegue parar o ataque a tempo, mesmo que tenha sido um ataque muito forte. Em seguida ele chuta Sanemi, deixando todos surpresos. Nisso Tanjiro pede para Zenitsu tirar o Genya dali. E ao notar a distração de seu inimigo, Sanemi tenta atacá-lo, porém o chute pega de raspão em Tanjiro. E ao ver o seu irmão perdendo o controle, Genya tenta impedir a situação, mas Zenitsu puxa pelo braço, levando ele para um lugar seguro. E no meio do caminho, ele afirma ter pena de Genya por ter um irmão tão doido. E o garoto acerta um soco em Zenitsu e pede para ele parar de insultar o seu irmão. Enquanto isso, a luta de Tanjiro contra Sanemi segue até o fim da tarde, e como resultado, ele foi proibido de ter aulas com o mesmo, e também não conseguiu unir os dois irmãos como planejado. E no dia seguinte, Tanjiro se lamenta por tudo que aconteceu, porém Zenitsu elogia pela coragem que teve ao encarar o Pilar do Vento, mas logo em seguida ele começa a surtar novamente, pois mesmo andando muito, eles ainda não chegaram na casa do Pilar das Rochas. Então Tanjiro o acalma, dizendo que eles já estão quase chegando. Nisso eles ouvem o som de uma cachoeira e veem um grupo de pessoas treinando embaixo dela, e um deles era o Inosuke. Então em seguida eles se deparam com seu novo professor, cercado por fogo, com pedras e uma madeira gigantesca nas costas. Tudo isso enquanto dá as boas-vindas para eles no seu treino, e isso obviamente deixa os dois completamente espantados. E ao começar a sua explicação, Gyomei afirma que a coisa mais importante é o núcleo do corpo deles, pois com isso eles podem estabilizar a sua força em partes inferiores, fazendo assim com que seus ataques sejam mais precisos e as suas defesas sejam inquebráveis. E de início, Gyomei leva eles para começarem o treino sobre a cachoeira e explica que após isso, eles deverão treinar levantando 3 troncos pesados de árvore, e por fim, eles irão empurrar uma rocha gigante, transportando-a por 109 metros. Dito isso, Gyomei encerra a explicação de como funcionará o seu treino e diz que cancelou a parte do fogo, devido à grande chance deles acabarem se queimando. Nisso, Tanjiro chama a atenção do seu professor, dizendo que Zenitsu desmaiou ao ver o que eles deverão fazer nos treinos, então Gyomei manda ele jogar o garoto no rio para acordá-lo instantaneamente. Nisso, Zenitsu começa a gritar ao encostar na água gelada do rio, porém ele logo é interrompido pelos outros alunos, que falam para eles se encostarem nas rochas, pois lá é bem quentinho. E ao notar que a rocha realmente está bem quente, Zenitsu se agarra na hora a ela, e associa a rocha com os braços quentes de sua mãe, enquanto a Tanjiro, ele continua na água fria do rio e nota que esse treinamento da cachoeira é o mais duro de todos. Mas ao ver o Inosuke dando seu melhor no treino, isso motiva Tanjiro a continuar seguindo em frente, mas ao prestar mais atenção no garoto, ele nota que Inosuke estava sufocado com a água que entrava em sua máscara. Nisso, Tanjiro começa a impulsionar a água dos pulmões dele para salvá-lo, e feito isso, ele volta ao treinamento da cachoeira, enquanto Etou o Sutra. E quanto ao aluno do lado, ele explica que esse treino, além de ser bom para a concentração, também ajuda eles a perceberem que estão conscientes. E após passarem pelo treinamento da cachoeira, Tanjiro nota que aquele treino era mais duro do que ele imaginava, afinal ele não esperava que a água descendo do topo de uma cachoeira pudesse ser tão pesada, ao ponto em que ele poderia até mesmo quebrar o pescoço, caso relaxasse um pouco mais o corpo. Nisso, o aluno ao lado relata que ele demorou uma tarde inteira para conseguir pegar o ritmo desse treinamento. No entanto, ele ainda assim não conseguiu se acostumar com a água, porém como ele já é capaz de aguentar 2 horas inteiras na cachoeira, o garoto afirma que está apto a começar o treinamento dos troncos. E ao darem uma pausa para o almoço, Inosuke comenta com seus companheiros sobre Gyomei e afirma que ele é realmente um cara incrível. E durante a refeição ele começa a comer até os ossos daquele peixe, deixando as pessoas à sua volta surpresas. E Tanjiro, por sua vez, afirma que Inosuke é a única pessoa capaz de devorar um peixe por inteiro, sem deixar nem mesmo suas espinhas. E ao ouvir isso, ele leva esse comentário como um elogio e se autodenomina como o rei da montanha. Em seguida, ele menciona Gyomei como um velhote com as miçangas que ficam chacoalhando. Nisso, Tanjiro corrige, dizendo o verdadeiro nome de Gyomei. Então Inosuke explica que Gyomei é o mais forte do esquadrão dos exterminadores. Nisso, Tanjiro se surpreende com essa informação e deduz que a marca dele já tem aparecido, afinal Gyomei tem um cheiro diferente dos outros membros do esquadrão. Enquanto os dois conversam, os outros alunos ficam de lado sem entender nada sobre o que eles estão falando, devido ao nível de Yusuke e Tanjiro ser bem maior que o deles. E quanto ao Zenitsu, ele diz não acreditar em nada que eles estão dizendo, pois para ele, Gyomei certamente não é capaz de mover aquela rocha por 109 metros sozinho. Portanto, o único objetivo do velhote seria atormentá-los. Porém, Tanjiro diz que ouviu os outros dizerem que Gyomei é capaz de mover rochas ainda maiores, mas Zenitsu continua incrédulo até que de repente, Gyomei começa seu treinamento, movendo a rocha na frente dele. Nisso, Tanjiro fica impressionado com a força de seu mentor e se questiona se também ficará forte nesse nível um dia. Então Zenitsu afirma que
que isso seria impossível, pois Gyomei é um cara anormal, e além de ser muito maior do que Tanjiro. E quanto a Inosuke, ele coloca sua máscara e diz que irá começar os treinos com os troncos e o da rocha. Ao ouvir isso, Zenitsu afirma que ele está sendo muito otimista. Ao retornarem para o treinamento da cachoeira, Tanjiro e Inosuke continuam sofrendo com o peso da água fria em seus ombros. Em seguida, Tanjiro parte para o treino dos troncos e o conclui depois de muito esforço. Feito isso, ele finalmente se torna apto para ir para o treinamento da rocha. Enquanto isso, a Quarta Lua continua perseguindo os exterminadores e localiza mais um deles, conseguindo assim localizar cerca de 60% de todos eles. No entanto, Nakimi continua na busca por Nezuko, a garota que conquistou o sol, e ao ver a evolução da sua aliada, Muzan elogia, dizendo que Nakimi alcançou um nível esplêndido. Nisso, ela segue outros dois exterminadores e Muzan manda ela continuar na cola deles, e afirma que logo mais ele encontrará Nezuko e o Buyashiki como planejado. E voltando ao Tanjiro, ele dá início ao treino da rocha, mas mesmo fazendo muito esforço, ele acaba caindo de cara no chão. Então Tanjiro decide dar uma pausa no treino. Em seguida, ele dá de cara com os outros alunos se preparando para descerem a montanha, pois eles irão seguir com os treinamentos mais tranquilos. Nisso, Tanjiro diz que irá contar com eles mesmo assim, pois se eles puderem ajudar fornecendo apoio de outras formas, isso já será o suficiente para Tanjiro e os outros lutarem contra os demônios com menos preocupações. Dito isso, Tanjiro afirma que com a ajuda do esquadrão de exterminadores, eles conseguirão arrancar a cabeça de Muzan Kibutsuji. E ao ouvirem isso, os garotos se animam novamente e afirmam que lutarão ao lado de Tanjiro, dando apoio na retaguarda. E após irem embora, Tanjiro volta ao seu treinamento, empurrando a rocha. E ao finalizar o treino do dia, ele prepara os bolinhos de arroz para os seus amigos. E durante a refeição, um dos garotos comenta que quase nenhum Hashira tem um aprendiz. E já os outros alunos, eles finalmente entendem a diferença entre eles e um Hashira. Porém, Zenitsu, ao se dar conta do quão inferior ele é, ele opta por ficar isolado de todos. Embora os Hashiras sejam incríveis, um dos garotos afirma que Tanjiro cozinha bolinho de arroz como ninguém, além de ser excelente grelhando peixes. Nisso, ele explica que é filho de um carvoeiro, portanto, ele sabe em qual temperatura deixar a comida. Nisso, Tanjiro decide grelhar os bolinhos de arroz também. E ao se ver comendo ao lado de seus amigos, ele se lembra de sua família, e isso lhe enche de motivação para voltar para o treino. Mas ainda assim, Tanjiro não consegue mover a rocha de lugar. E ao se lembrar que os demônios logo atacarão, ele nota que precisa se apressar também. Então Tanjiro se questiona sobre o que lhe falta para conseguir ter êxito no treinamento da rocha. E no meio de seus pensamentos, ele é interrompido por Genya, que nota que a marca dele ficou um pouco mais escura. Nisso, Tanjiro diz que ficou preocupado com Genya desde aquele último dia. E ele, por sua vez, explica que acabou indo parar em uma prisão domiciliar após a bronca que recebeu. E além do mais, eles mandaram Genya ficar longe do seu irmão. Nisso, ele aproveita que está diante de Tanjiro e lhe pede desculpas por tê-lo envolvido em seu confronto com seu irmão. Dito isso, ele volta a falar da marca de Tanjiro, que aparentemente ficou mais escura do que antes. E ao descobrir isso, ele diz ter ficado mais feliz. E quanto ao Genya, ele nota a rocha ao lado e diz que ele também está fazendo o treinamento da rocha. Porém, Tanjiro diz que não é capaz nem mesmo de movê-la. E já o Genya, ele diz que consegue mover a rocha tranquilamente. Então ele explica ao Tanjiro que para melhorar a sua concentração ao máximo, é necessário realizar uma ação predeterminada, que no caso dele, Genya intou um ninbutsu similar ao que Himejima faz. E dado esse conselho, ele deixa o local. Nisso, Tanjiro volta para o seu treino, levando em consideração tudo que seu amigo lhe disse, sobre ele ter que abrir todos os sentidos de uma só vez, pois dessa forma, ainda que não saiba usar nenhuma técnica de respiração, Genya seria capaz de mover a rocha usando movimentos repetitivos. E nisso, Tanjiro se prepara para tentar novamente, se lembrando do que Genya disse, mandando ele libertar todos os seus sentidos de uma só vez. E ele fala que Himejima disse que mesmo que ele não tenha conseguido, é graças às ações repetitivas que ele consegue mover a pedra. Então Tanjiro começa a fazer força e pensa que quando Genya e Himejima conseguem mover a pedra é porque eles se lembram de momentos perturbadores e toda a sua temperatura quando seus batimentos cardíacos aumentam. E assim ele consegue mover a pedra mesmo que só um pouco. Então os outros alunos o chamam e pedem para ele fazer a janta novamente, pois depois da comida que ele fez, os garotos não querem comer mais nada que não tenha sido feito por ele. Então Genya decide ajudá-lo com a comida e explica que os movimentos repetitivos têm ligação com conseguir liberar todas as suas emoções, e o fato da marca na cabeça de Tanjiro estar mais escura prova que ele alcançou esse estado mental. Mas ao ouvir isso, Tanjiro lembra que nem ele ou Himejima possuem a marca. Então Genya nota que ele está certo e pergunta quando ele é capaz de liberar todas as suas emoções. E logo ao fazer essa pergunta, Genya nota uma expressão de tristeza no rosto de Tanjiro e se desculpa por tê-lo feito lembrar de algo ruim do seu passado. E após a refeição, ele volta ao seu treino na rocha e continua mantendo em mente os ensinamentos de Genya. Nisso, Tanjiro também lembra que o movimento repetitivo consiste em imaginar coisas como o rosto de sua família e se lembrar das palavras de Rengoku, onde ele aconselha ele a acender o fogo que há em seu coração. E nisso ele realmente consegue utilizar o que é parecido com a respiração do fogo, que inunda todo o seu corpo e faz com que ele consiga mover um pouco aquela rocha. E ele pensa que quando sua marca ficar mais escura, ele aprenda a controlar isso, e ela realmente muda de forma. E nisso Zenitsu vê ele treinando aquela hora e afirma que ele não aguentará o treino no dia seguinte, porém ele segue com o treinamento. Então Tanjiro continua se esforçando e pensa que após fazer isso várias e várias vezes, por meio daqueles movimentos repetitivos, ele começou a aprender. E assim aquela chama começa a
se espalhar pelo corpo de Tanjiro. E a partir dos movimentos repetitivos ele vai usar a força máxima e repetir esse processo. E com isso ele consegue mover a pedra por pelo menos 3 passos inteiros. E os dois que estavam observando ele começam a chamá-lo de monstro, pois ele conseguiu. Então o garoto, após pegar o jeito, continua empurrando a pedra cada vez mais para longe. Enquanto isso, Muzan fica se perguntando o que será que aquele homem está tramando. E se questiona sobre o que o Buyashiki está preparando para ele. E após mover a pedra, Tanjiro pensa que essa é uma boa conquista, mas ele decide continuar em frente, pois na menor relaxada que ele der, ele já não conseguirá mais mover a pedra como antes. Nisso ele volta a encostar as mãos nela e tenta empurrá-la com o auxílio de todo seu corpo, e assim ele consegue voltar a empurrar a pedra normalmente. E ao ver isso, Inosuke se irrita e tenta empurrar a sua pedra também, para evitar ficar para trás de Tanjiro. E ao se esforçar um pouco, ele consegue mover a sua pedra. Nisso, Zenitsu fica atrás de uma árvore espantado enquanto observa essa cena. Em seguida, seu corvo vai até ele lhe entregar algo, porém Zenitsu começa a enrolar para lhe dar atenção, pois ele está muito ocupado pensando em seu treinamento. Nisso, o corvo começa a chamar ele com mais ignorância, o forçando a ver a sua correspondência. Enquanto isso, Tanjiro sai com seu treinamento, até que no fim, ele consegue mover a pedra por um Cho e termina o seu treino por completo. Porém, ele cai no chão todo desidratado e começa a se lembrar de seus amigos, enquanto sente que está prestes a morrer, mas de repente, Gyomei aparece para lhe dar algo. Em seguida, ele o parabeniza por ter completado o treino da rocha, e além disso, Gyomei valoriza o jeito como Tanjiro agiu no vilarejo, afinal, ele priorizou mais a vida dos moradores humanos do que da sua própria irmã Oni. E ao ouvir isso, Tanjiro revela que, na verdade, foi a sua irmã que tomou essa decisão por conta própria, pois ele estava apenas em choque com toda aquela situação e sem saber o que decidir. Portanto, Tanjiro não se sente digno de ser valorizado por essa ação. Então, Gyomei nota que Tanjiro é uma criança diferente, pois ao invés de mentir para manter a sua imagem como um bom moço, ele resolveu deixar o egoísmo de lado e falar a verdade. Isso, Tanjiro pede para Gyomei não reconhecer o seu valor tão facilmente, e também o agradece pela água e pelo treino do dia. Enquanto Gyomei, ele afirma que o garoto eliminou as dúvidas que ele tinha, e por isso ele irá reconhecer o valor de Tanjiro, mesmo ele não se sentindo digno disso. Então Tanjiro pergunta o porquê dele dizer isso, e Gyomei relata que há alguns anos ele estava no templo cuidando de crianças órfãs. Nisso, uma das crianças agradece pela refeição, então ele conta que recebeu aqueles peixes de um comerciante, que já estava prestes a jogar os peixes fora. Portanto, Gyomei diz que eles devem agradecer tanto a esse comerciante, quanto as duas pessoas que estavam na cozinha fazendo a comida. E de repente, uma das crianças se levanta e decide dar o seu peixe ao Gyomei, ao ver que ele ainda estava com fome. Nisso, ele dá risada e explica que o treinamento rigoroso que ele passou o preparou para enfrentar a fome com muito mais facilidade. Portanto, ele pede para a garota continuar a comer o seu peixe. Além disso, Gyomei diz que ele é mais forte do que eles, que ainda são criança, e embora eles não tivessem laços sanguíneos, todos se davam muito bem uns com os outros e viviam como uma família. E por causa disso, Gyomei acreditava que eles viveriam daquele jeito para sempre. Mas em uma determinada noite, quebrando as regras do templo, uma das crianças não retornou ao local após o anoitecer, pois a criança havia se encontrado com o Oni no caminho de volta, e como forma de tentar se salvar, a criança pediu para o Oni devorar todos seus amigos e Gyomei. Então, naquela noite, o garoto voltou ao templo para apagar o incenso de glicines que Gyomei colocou na porta, e em seguida chamou o demônio para dentro. Nisso, 4 das crianças foram mortas logo de cara, e quando Gyomei acordou, ele se colocou como um escudo para proteger as outras crianças que sobraram, porém 3 delas começaram a correr desesperadas, acreditando que ele não seria suficiente para protegê-las, e como resultado, essas 3 crianças também foram mortas. Nisso, Gyomei explica que naquela época, ele era muito mais tímido e fraco, e por isso não era tão comum ele levantar a sua voz, o que resultou na morte de todas aquelas crianças. E além disso, as crianças aparentemente não esperariam nada de um homem cego, e por isso optaram por tentar correr. Porém, a criança mais nova foi a única que o ouviu dentre todos eles. Nisso, Gyomei se esforçou o máximo para tentar protegê-la, e no fim ele acabou com o Oni desmembrando ele por completo. Porém, ele sempre achou a ideia de matar um ser vivo algo horrível, e por conta disso, ele guardou todas as memórias daquele dia repulsivo até os dias de hoje, e ele sente que guardará por toda a sua vida. Afinal, pela primeira vez em sua vida, ele estava desferindo socos com toda a sua força, e nesse dia, ele descobriu que a sua força é realmente muito assustadora, e caso os demônios não tivessem feito isso com a sua família, ele teria passado a sua vida inteira sem conhecer a verdadeira força. E Gyomei sente que perdeu muitas coisas naquele dia marcante, o qual ele continuou socando o Oni até de manhã, e quando a órfã foi resgatada, ela não soube o que falar para aquelas pessoas, falando que aquele homem era um monstro, e disse que foi ele quem matou todas as outras crianças. E embora ela tenha visto todo o desenrolar da história, Gyomei acredita que ela ficou muito traumatizada para processar todo o ocorrido de forma clara, afinal, ela tinha apenas 4 anos, mas mesmo assim, Gyomei gostaria de ver Saio o agradecendo por tê-la protegido. Porém, as únicas coisas que ele recebeu foram uma cela e uma pena de morte por homicídio. No entanto, o mestre o salvou de ser executado, mas ainda assim, ele se tornou uma pessoa com má fama em que as pessoas dificilmente confiariam. Mas ele, por sua vez, também não confiava nas pessoas, e Tanjiro era uma dessas que ele não confiava tanto. Mas quando uma pessoa, ainda que virtuosa, é pressionada, ela mostra sua verdadeira natureza, e no caso de Tanjiro, ele demonstrou ser uma pessoa que não foge e nem desvia o olhar quando está diante do perigo, e por essa atitude, Gyomei o considera uma pessoa pura e genuína.
E embora essas características possam ser básicas, poucas pessoas são capazes de manter esses valores em todas as situações, incluindo as de risco. E por conta disso, ele considera Tanjiro uma criança especial. Dito isso, ele junta suas mãos e explica que todos nós possuímos inseguranças a respeito do nosso futuro. Portanto, ele promete que irá ajudar Tanjiro a não se desviar do seu caminho. E ao ouvir isso, Tanjiro começa a chorar emocionado e afirma que também dará o seu melhor para se manter na linha. Nisso, Gyomei acaricia sutilmente a cabeça do garoto, assim como fazia com o Saio, e diz que o treinamento dele está completo. E após isso, Tanjiro se encontra com Genya, que por sua vez afirma que Gyomei é uma boa pessoa, mesmo não parecendo, pois ainda que ele não o permitisse se tornar um Tsugoku, Gyomei o deixou se tornar o seu aluno após sentir que o garoto estava comendo demônios. Então ele o apresentou para Kocho para que ela pudesse examinar a saúde de Genya, e no meio da conversa, Tanjiro nota Inosuke pegando peixe de Zenitsu. Portanto, ele pede para o garoto parar com aquilo imediatamente, porém Inosuke deduz que Zenitsu não irá precisar do seu peixe, afinal, ele nem ao menos está ali para comê-lo. Mas com a insistência de Tanjiro, ele deixa o peixe do garoto no lugar enquanto reclama aos montes. Nisso, Genya afirma que se Kocho visse Inosuke, ela também lhe daria várias broncas por conta dele ser muito cabeça dura. E ao ouvir isso, Tanjiro nota que estaria na mesma situação caso não soubesse usar técnica de respiração. E voltando ao Genya, Tanjiro deduz que Shinobu esteja preocupada com o estado de saúde dele. Portanto, Tanjiro se dispõe a ir até Gyu assim que terminar de comer, e chama Genya para acompanhá-lo também. Porém, ele diz que não poderá ir, afinal, ele ainda precisa terminar o treinamento da pedra do mestre Gyomei. E ao ouvir isso, Inosuke aproveita para se exibir e diz que já está quase finalizando esse treino. Nisso, Genya explica que devido ao fato dele não saber usar técnica de respiração, isso torna o treinamento mais difícil para ele. Então Inosuke zomba da cara dele, dizendo que Genya é um fracote incapaz. Nisso, Genya perde a paciência e os dois começam a se pegar na porrada, mas ao ver isso, Tanjiro separa a briga e volta a falar com Genya sobre a sua visita a Gyo, e diz que no caminho ele irá contar mais sobre o Pilar do Vento, no caso, o irmão mais velho de Genya. Após isso, Tanjiro vai até Zenitsu perguntar sobre o treino dele, e o garoto responde totalmente desanimado, dizendo que ainda não conseguiu mover a sua rocha. Nisso, Tanjiro diz que partirá para o próximo treinamento e pergunta se ele está bem, afinal Zenitsu já não fala direito com eles há muito tempo. Nisso, ele deseja boa sorte ao Tanjiro e diz que agora sabe exatamente o que deve fazer para cumprir esse treino. Então Tanjiro pergunta se ele pode fazer algo para ajudá-lo, mas Zenitsu apenas o aconselha a fazer o que ele deve fazer. Nisso, Tanjiro continua pensando em seu amigo e em como ajudá-lo, então Zenitsu agradece por ele se portar tanto, mas sente que precisará dar um jeito de cumprir o seu dever por conta própria. Cara, é até estranho ver o Zenitsu sério, eu fiquei meio mexido com essa cena. E quanto ao Tanjiro, ele segue seu caminho, mas volta a pensar se Zenitsu realmente ficará bem, e além dele, Tanjiro se lembra da Nezuko e se questiona se ele realmente deveria deixar alguém cuidando dela por tanto tempo, afinal ela poderia acabar se sentindo sozinha. E seguindo mais em frente, Tanjiro vê em seu mapa a localização da casa de Gyo e nota que já está chegando perto. Nisso, ele ouve barulhos de espadas se batendo, então corre até o local, e chegando lá, Tanjiro se depara com Gyu e o Pilar do Vento treinando com as espadas de madeira, e de repente Sanemi parte para cima de Gyu com toda a sua velocidade, deixando Tanjiro espantado. Porém, mesmo os dois sendo tão velozes, ele ainda é capaz de acompanhar cada movimento deles, e após exagerarem na dose dos ataques, eles quebram as espadas. E então Sanemi sugere que eles continuem a luta com as próprias mãos, até que um deles acabe morto. Porém, Tanjiro entra no meio dos dois, pedindo para eles pararem, e explica que eles não podem lutar até a morte, como Sanemi está sugerindo. E ao ver Tanjiro o confrontando, Sanemi manda ele calar a boca. E no meio dessa confusão toda, Tanjiro descobre que os dois estavam na verdade brigando por um bolinho. Ou assim ele pensava, né? Então ele se dispõe a preparar vários até os dois encherem a barriga, pois assim eles não precisam continuar se matando desse jeito. E ao ver isso, Sanemi sente que o garoto está apenas tirando uma com a cara dele, mas Tanjiro deixa claro que ele está falando sério e diz que ao treinar com Sanemi ele sempre sentiu um cheiro de bolinho de arroz vindo da cozinha, o que demonstra que Sanemi realmente gosta muito deles. Nisso, Gyu e Tanjiro começam a torrar a paciência dele ao falarem de bolinho de arroz com pasta de feijão. Então Sanemi acerta um soco em Tanjiro, colocando para voar. Nisso, ele acorda já um tempo depois em outro lugar, e Gyu diz que Sanemi ficou irritado e resolveu ir embora. E quanto à luta deles, ele explica que aquilo é na verdade uma parte do treinamento do Hashira, que consiste em dois Hashiras travarem uma batalha para assim descobrirem aonde devem melhorar. Nisso, Tanjiro começa a entender tudo, afinal, ambos estavam usando espadas de madeira justamente para não se machucarem de verdade. Então ele se desculpa por tê-los interrompido, porém Gyu explica que Sanemi passou o dia todo irritado, mas agora que Tanjiro descobriu a comida dele favorita, Gyu pretende começar o aguardar com um bolinho de arroz em sua manga e entregar para Sanemi sempre que o ver, pois assim ele acredita que poderá virar amigo dele, mas o seu corvo com certeza discorda disso. E ao cair a noite, Sanemi procura por Iguro e Tokito, pois ele precisa voltar a treinar com mais intensidade para não correr o risco de ficar enferrujado. Ao se lembrar da intromissão de Tanjiro em sua luta contra Gyu, Sanemi se irrita e começa a xingá-lo alto, quando de repente ele sente algo se aproximando. E ao esmagar aquela coisa com a sua mão, ele a abre e se depara com o olho ainda vivo de um Oni, e logo em seguida o olho evapora, deixando a mão dele vazia. Nisso, Sanemi nota que há algum infiltrado no local. Enquanto isso, Muzanki Butsuji começa a se aproximar lentamente da casa de Uyashiki, e após desfilar da maneira mais estilosa
sigilosa por todo o local, ele finalmente se encontra com o Buyashiki, que demonstra naturalidade ao ver ele ali e o cumprimenta normalmente. E quanto a Muzan, ele afirma que o Buyashiki de fato está em um péssimo estado. E ao ficar frente a frente com Muzan, o Buyashiki explica que ele é o demônio que a sua família vem perseguindo há 1000 anos. Nisso ele pergunta para Amane como esse sujeito é, e ela o descreve como um homem de aparência jovial e aparentemente comum. No entanto, ela nota que os olhos dele possuem uma cor peculiar de ameixa profunda. Nisso o Buyashiki afirma que já esperava que ele fosse ali, pois era certo que Muzan teria algo contra ele, já que ele é da família Buyashiki. Portanto, ele acredita que Muzan está ali justamente para matá-lo pessoalmente. E então Muzan afirma estar decepcionado em ver o chefe da família Buyashiki naquele estado lamentável e vergonhoso. E dado o estado no qual ele se encontra, Muzan diz já poder sentir o cheiro da morte dele. E ao ouvir isso, Buyashiki afirma que ele está certo e explica que recebeu um laudo de um médico há meio ano atrás, onde ele dizia que o Buyashiki teria apenas mais alguns dias de vida. E no meio de seu depoimento, ele começa a passar mal e tossir sangue. Porém, ele segue em frente com o que estava dizendo e afirma que mesmo tendo recebido essa declaração de morte de seu médico, ele ainda continua vivo desde então, o que deixou até mesmo seu médico sem palavras para descrever aquele verdadeiro milagre. E para o Buyashiki, esse suposto milagre se deve à sua vontade e acabar com Muzan de uma vez por todas. Afinal, ele só se permitirá descansar após matá-lo com suas próprias mãos. Nisso, Muzan afirma que esse sonho impossível dele acabará naquela noite. Afinal, ele tratará de matá-lo logo. E então, o Buyashiki explica que mesmo ele não sabendo disso, ambos fazem parte da mesma linhagem. No entanto, desde que Muzan nasceu há mais de 1000 anos, os dois acabaram perdendo essa ligação que tinham no começo. E quanto ao Muzan, ele afirma que não sentiu nada ao ficar sabendo disso. Portanto, ele pergunta o que o Buyashiki está realmente tentando lhe dizer. Nisso, o Buyashiki se questiona do porquê a sua família deu à luz a um monstro como o Muzan. Afinal, por ter ele como membro da família, ela por inteira acabou por ser amaldiçoada. Nisso, ele explica que a maioria dos bebês da família acabam nascendo muito frágeis, e isso resultava em suas mortes de forma prematura. Então, aos poucos, a sua família começou a temer a extinção, quando de repente eles foram até um padre e ele explicou o que estava acontecendo. No caso, a família havia dado à luz a um demônio, e por consequência disso, todos os bebês estavam sendo amaldiçoados e morrendo mais cedo do que o esperado. E a única forma de parar com aquilo e salvar a família seria derrotando esse demônio específico. E durante o passar das gerações, eles passaram a se casar com mulheres de família de padres, pois assim os bebês da família tinham menos propensão a morrer cedo. Porém, o Buyashiki afirma que ainda assim, ninguém de sua família chegou a passar dos 30 anos. Enquanto ouve a história de vida dele, Muzan diz estar se sentindo enojado com o tamanho absurdo dito por ele. Então ele deduz que a doença de Buyashiki já tenha chegado em seu cérebro, pois isso explicaria o motivo dele estar falando aquelas coisas. Nisso, Muzan explica que não há uma conexão entre os dois eventos citados por Buyashiki. Afinal, mesmo matando milhares de pessoas, Muzan nunca recebeu nenhuma espécie de punição divina. Portanto, ele estaria saindo impune de todos os seus pecados até então. E além disso, ele afirma que nunca viu Deus ou Buda nesses 1000 anos, que já está vivo. E quanto ao Buyashiki, ele nota que Muzan possui uma forma diferente de pensar. Então ele pergunta qual é o objetivo de vida dele. Nisso, Muzan sente uma sensação bem estranha, pois mesmo estando frente a frente com seu maior desafeto, ele não consegue sentir um pingo de ódio com aquela situação. E ao olhar para o lado, ele vê as filhas de Buyashiki brincando tranquilamente e segue encarando as duas sem parar. Enquanto jogam, as garotas começam a cantarolar uma música com uma melodia levemente sombria e distante. Nisso, Muzan ouve esse som e logo sente uma certa nostalgia e um sentimento de alívio inexplicado. E ao analisar melhor o ambiente, Muzan nota que há apenas 4 pessoas naquela mansão, sendo elas o próprio Buyashiki, a sua esposa Amane e suas 2 filhas. E no caso, são as 2 garotinhas que estão jogando bola ali. Então Muzan estranha o fato de não ter nenhum guarda por perto, como se o Buyashiki não estivesse se importando muito com a sua proteção. Nisso, o Buyashiki afirma que já sabe o que exatamente Muzan está pensando. No caso, ele está sonhando com eternidade e imortalidade. E ao ouvir isso, Muzan confirma a dedução dele e diz que esse sonho se tornará realidade assim que ele pôr as suas mãos em Nezuko. Nisso, o Buyashiki afirma que esse sonho jamais se tornará real, e Muzan, por sua vez, afirma que mesmo eles escondendo a Nezuko, ele não está se importando em precisar procurá-la, afinal, ele tem todo o tempo do mundo, diferente de Buyashiki, que já está com o pé na cova. Mas ao ouvir isso, o Buyashiki diz que Muzan está enganado ao tratá-lo praticamente como um cadáver, afinal, ele sabe muito bem o que realmente é a eternidade. No caso, ela é definida pelos sentimentos das pessoas, pois mesmo após uma pessoa morrer, ela ainda pode permanecer imortalizada nas memórias de quem estava ao lado dela em vida. Mas ao ouvir essa história clichê, Muzan se irrita e diz estar cansado de toda aquela bobagem que o Buyashiki está lhe dizendo. Porém, o Buyashiki afirma que mesmo que muitas crianças do corpo de caçadores de demônios tenham morrido, elas permanecem vivas e imortalizadas nas memórias de seus sucessores. E além disso, o Buyashiki afirma que o sentimento de revolta das pessoas que Muzan matou também é imortal. Afinal, mesmo se passando mais de 1000 anos, ninguém o perdoou pelas vidas que ele próprio tirou. E além disso, ele explica que Muzan repetidamente provocou a ira do dragão, fazendo com que ele despertasse de seu sono contínuo. E além disso, Muzan também despertou a ira de várias outras pessoas, que desde então permaneceram com o olhar fixo nele e prometeram que não o deixariam escapar. Portanto, mesmo que ele o mate, isso não fará a menor diferença para o esquadrão de exterminadores. Porém, o Buyashiki afirma que se Muzan morrer, todos os demônios
desaparecerão. E ao dizer isso, ele sente um clima diferente no ar, o que indica que ele acertou em cheio nas suas palavras. Nisso, Muzan o chama para o confronto final, porém o Boyashiki pede para poder falar uma última coisa. Então ele explica que mesmo a sua morte não servindo tanto para o esquadrão de exterminadores, isso não significa que ele morrerá em vão. Afinal, ele teve a honra de ser amado pelo esquadrão antes da sua partida, em especial pelos Hashiras. Em outras palavras, se ele morrer, isso só aumentará ainda mais a motivação do esquadrão de exterminadores em ir atrás do Muzan. E após ouvir isso tudo, Muzan pergunta se ele já terminou o que queria dizer. E quanto ao Boyashiki, ele diz estar surpreso por ele ter deixado ele falar por tanto tempo. Portanto, ele o agradece por toda a paciência. Enquanto isso, Sanem e os outros Hashiras correm em direção à mansão após ouvirem que o local está sob ataque. Em uma memória do passado deles, eles se lembram de quando perguntaram ao Gyomei sobre a proteção do mestre Boyashiki. E Gyomei, por sua vez, explica que já falou sobre esse assunto com o mestre muitas vezes, porém ele nunca os ouviu e sempre optou por continuar sem segurança alguma. Afinal, para o Boyashiki, os Hashiras são um recurso valioso que ele não pode usar para si. E voltando ao presente, os Hashiras continuam indo em direção ao mestre, até que finalmente começam a avistar a mansão. Enquanto isso, a mansão é rapidamente engolida pelo fogo. E a última coisa que Muzan tem como fazer é olhar para a cara de Boyashiki, o qual estava tranquilo. Então tudo vai pelos ares. E de longe, todos os Hashiras veem aquela explosão e ficam desacreditados com o que estão vendo. Então Tanjiro começa a sentir um cheiro forte de sangue e carne queimando. E assim o que restou de Muzan é jogado longe, carbonizado, e ele começa a se refazer totalmente. E quando finalmente consegue se regenerar o bastante para ficar em pé, ele começa a amaldiçoar o Boyashiki. E ele fala que mesmo com aquela expressão serena em seu rosto, ele soprou junto sua esposa e seus filhos em pedaços com vários explosivos. E assim Muzan assume que estava errado, pois ele estava medindo aquele homem como um humano comum. Porém, ele estava muito além de louco. E ele fala que esperava algum tipo de armadilha, mas não nessa extensão. E ele fala que os explosivos foram preenchidos com diversos estilhaços para aumentar a sua letalidade e retardar a sua regeneração. Então ele logo pensa que deve ter mais por vir. E ele preparou mais alguma coisa. Ele fala que sente pessoas se reunindo por ali. E ele fala que provavelmente são Hashiras, mas pensa que também tem outra coisa ali. E ele fala que aquele homem insano se usou como isca. E ele fala que sua raiva e ódio por ele se enrolaram na escuridão de seu coração como uma serpente. E ele elogia o Boyashiki, pois esconder uma intenção assassina tão grande numa idade tão jovem é surpreendente. E ele se pergunta se a esposa e os filhos dele estavam cientes daquele plano. Mas então ele pensa que ele não deve focar nisso agora e apenas se regenerar, pois seu corpo já está quase 100%. Mas nisso, pequenas bolotas começam a rodear Muzan, e assim ele é empalado rapidamente. E ele fica se perguntando de quem é aquela arte demoníaca, pois aqueles espinhos começam a se ramificar dentro dele e sua regeneração é totalmente danificada. Mas ele tenta se manter calmo, falando que não há problema, pois ele só precisa absorvê-los. Porém, quando ele faz isso, ele sente algo errado. E assim Tamae aparece na frente dele com sua mão em seu abdômen, e ele fica surpreso, perguntando o que ela está fazendo ali. E ela fala que aquela arte de sangue pertence a uma pessoa que ele transformou há muito tempo. E ele fica se perguntando se ela se aproximou dele, usando aquela arte de ocultação no sangue demoníaco. E nisso ele começa a se desesperar, perguntando o que aquela mulher está fazendo ali. Mas Tamae apenas pergunta pra ele se ele absorveu seu punho, e pergunta o que ele acha que estava dentro da mão dela. E ela fala que era um remédio para transformar demônios de volta em humanos. Mas ele não acredita que algo assim exista. Mas ela fala que completou, e diz que a situação mudou, e fala que não poderia ter feito aquilo sozinha. E então ele agarra ela, falando que ela é uma mulher muito insistente, e pergunta quem foi que matou o marido e o filho dela, falando que não foi ele. E ela fala que se soubesse disso, ela não teria se tornado um demônio, pois ela queria ver seu filho crescer. Então ele fala que depois dela se transformar, ela matou muitos humanos, e ela parecia bastante que estava gostando de comê-los. Mas ela fala que isso aconteceu mesmo, e no seu desespero matou muitas pessoas, mas para esperar aqueles pecados, ela vai morrer ali com ele. E assim ela fala pra Himejima que é a vez dele. Meu amigo, eu tô muito arrepiado. E o brabo vem correndo, girando sua bola de ferro, lançando ela na cabeça de Muzan e arrancando completamente. E assim Gyomei fala que quando encontrou o mestre pela primeira vez, ele tinha 14 anos, enquanto Gyomei tinha 18, e fala que não conseguia acreditar que ele tinha essa idade pelo seu comportamento. E o Boyashiki fala que acreditava nele, pois ele não era um assassino. E assim Gyomei começou a chorar, e ele fala que ele sempre ofereceu exatamente as palavras que as pessoas ansiavam para ouvir naquele momento. E então, já nos dias atuais, o Boyashiki fala pra ele que Muzan virá dentro de 5 dias. E ele fala pra Gyomei usar ele como isca e levar a cabeça de Muzan para ele. Mas nisso, Gyomei pergunta por que ele acha que ele virá, e o Boyashiki fala que é apenas a sua intuição. E assim Gyomei pensa que a família Boyashiki sempre teve um senso de intuição muito bom, e alguns chamaram isso de previsão do futuro e alguns de poder especial. E esse presente lhes permitiu acumular uma grande riqueza e evitar inúmeras crises. E assim o Boyashiki fala pra ele que as outras crianças nunca concordariam em usá-lo como isca, e por isso ele só pode contar com Gyomei. E assim ele fala que o desejo de seu mestre é uma ordem. E após agradecer, o Boyashiki fala que só espera que nenhum de seus filhos preciosos tenham que morrer. E no presente, Gyomei pensa que assim como seu mestre disse, aquele homem Muzan não morre tendo sua cabeça arrancada. Então o Boyashiki fala que supõe que a única fraqueza que possa destruir Muzan é a luz do sol. E ele fala que muito provavelmente será uma guerra de resistência até que o sol consiga derrotar Muzan. E assim Gyomei pensa que a velocidade de regeneração dele é muito insana, e a jogar pelo sol ela supera em muito qualquer demônio que ele já tenha enfrentado antes. E ele fala que mesmo depois de ser acertado criticamente
fortemente pelo seu mestre, e emboscado pelo seu colaborador, ele ainda mantém tanta força. E nisso Gyomei pensa que precisa manter ele restrito em um lugar onde a luz do sol possa atingi-lo, e assim Muzan tenta atacá-lo, porém Gyomei limpa todo o ataque que vem na direção dele utilizando sua arma. E assim Sun é o primeiro a chegar, perguntando para Muzan o que ele fez com seu mestre, e todos os outros chegam vendo aquela situação, e Gyomei percebe que todos os Hashiras se reuniram, e fala que a estratégia do seu mestre é brilhante. E nisso Tanjiro chega, olhando no fundo dos olhos de Muzan, então Gyomei grita falando que aquele é Muzan, e cortar a cabeça dele não vai adiantar, então eles precisam manter ele ali até que a luz do sol chegue. E assim todos os Hashiras percebem que aquele é Muzan Kibutsuji, e todos automaticamente percebendo que aquele é o seu maior inimigo, ativam suas técnicas de respiração, partindo para cima dele, mas então Muzan sorri, ativando seu castelo infinito, levando todos eles para outra dimensão. E não somente Tanjiro e todos os Hashiras que estavam ali, mas assim como todos os outros caçadores que estavam por outros lugares, também são levados para o castelo infinito. E lá dentro, cada um dos Hashiras e personagens principais se separam, e o único que consegue cair perto de Muzan e olhar para ele é Tanjiro. Então Muzan pergunta se ele acha que ele encurralou, mas fala que na verdade são todos eles que estão indo para o inferno. E ele fala que os caçadores de demônios são uma desgraça, e naquela noite ele vai matar todos eles. Mas então Tanjiro fala que voltará para caçar Muzan, e ele manda o garoto fazer isso se puder. Cara, vocês não têm noção do quanto isso me hypou. Eu estou totalmente arrepiado com essa cena final, porque, meu Deus do céu, isso vai ser muito absurdo. Pode ficar tranquilo que eu com certeza vou trazer todo o final da temporada e todo o final da história pra vocês. Todo filme que sair eu vou trazer aqui nesse canal. Deixa o like, se inscreve, e eu vejo vocês na próxima temporada de Kimetsu e também na próxima temporada de anime que começa amanhã. Fui!